Começamos? Começando. Cara, resolvi até tomar um chimarrão hoje. Hoje a coisa tá Galdéria. Não por isso, mas é que é mais por valorizar a terra mesmo hoje. Ah, sim. Porque a gente vai tratar hoje da nossa história, um pouco da história de São Gabriel, com um cara aqui que entende um pouquinho, assim, uma Pouca coisinha coisa, ou outra né? ele Pouca deve coisa, entender né? disso daí. Vamos entregar ele então. Vamos. Professor Beraldo Figueiredo. Seja bem-vindo, professor. Professor, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Prazer divulgar a história de São Gabriel e prazer de divulgar um pouco de mim, que é secreto. Revelações hoje, então. Vai ter que abrir essa caixa preta hoje. A vida só é vivida quando tem tragédias e alegrias, porque é na dor que se aprende a viver e de compensação Deus dá o prazer, a alegria, não é? A felicidade nada mais é do que ter gratidão pela vida. Não existe bonito. fórmula, não Muito existe bonito. fórmula. É bem Ah. isso, professor. É bem isso. A minha vida, ela nunca foi planejada, né? Eu admiro quando vejo um jovem dizer eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser militar. Eu amadureci muito tarde. E quem me amadureceu foi a vida. Eu sempre fui muito crianção. E quando eu vi que a vida estava querendo me dar umas lição, foi quando eu engravidei uma moça e tive que casar. Aí a pressão. A responsabilidade pegou. É mais ou menos assim, ó. Para entrar na casa da moça, eu disse que era filho do seu Osório Santana Figueiredo. Porque o pai dela era um homem muito, muito, muito rígido. E ela tinha 16 anos e eu tinha 18. Aliás, eu tinha 17, ia fazer 18. E nessa ânsia de conquistar o velho, eu digo, olha, eu sou filho do seu Osório Santana Figueiredo. E contei isso pro meu pai. Cheguei, pai, olha, estou namorando uma moça, estou apaixonado, e realmente eu estava muito apaixonado, e usei o seu nome para poder entrar lá. E o pai disse, muito bem, tá. Bom, aí o que aconteceu? Eu servi no quartel, né, depois saí e ia para Porto Alegre. Porque o pai disse assim, olha, aqui em São Gabriel, se tu não estudasse, tu vai ser balconista, nada contra os balconistas, mas tu não vai poder ter o teu automóvel, teu carro, tu vai ter que um futuro. Tu vai ter que, se tu quiser ganhar bem, tu vai ter que ir embora daqui porque tu não quis ser militar, não é? O meu pai não era rico, não tinha herança, era militar. E aí eu digo, vou para Porto Alegre. Fui para Porto Alegre. Arrumei emprego rápido, né? Chegando lá, recebo uma carta da minha namorada, porque ficou a promessa aquela, eu vou e depois eu venho te buscar, tudo. E ela disse, eu estou grávida. E eu estava bem empregado em Porto Alegre, né? Trabalhava na Morgante, perto da rodoviária ali. Aí voltei, né? E disse, pai, eu vou assumir a criança, mas se eu casar não tem como levar ela. Eu vou assumir a criança. Eu disse, não, senhora, tu vai casar com ela. Eu disse, mas por quê, pai? Vai casar. Tu usou meu nome. Pá. O pai dela não vai dizer assim, ó, o sem vergonha aquele, né? Vai dizer o filho do Osório Santana Figueiredo, né? Com certeza. Peso de responsabilidade, né? Cara? Naquele tempo os pais, eles tinham, a imposição era... Sim. Aí casei, tudo, tive uma filha maravilhosa. Obviamente que o casamento não ia durar, porque eu tinha 19 anos, né? Imagina, e ela tinha 17. Eu era imaturo, né? A maturidade ela não, é uma coisa assim que depende de cada pessoa. Bom, o que aconteceu? Casei, 7 anos depois, ela foi embora, se apaixonou, né, por outra pessoa e foi embora e levou minha filha. Foi um momento muito triste, porque eu não tinha estrutura para segurar a barra. Tá? E eu tinha um revólver, nunca esqueço, eu tinha um revólver. E eu cheguei a pegar aquele revólver 2 vezes. Capaz, professor. Cheguei a pegar. Mas alguma coisa aconteceu, sei lá se foi Deus, alguma coisa, que o dia que eu peguei o revólver bateram na minha porta.
era um vendedor, querendo vender livro para mim. E o livro que dizia, o livro que ele foi me vender era Memórias de um Suicida. Nossa, que isso. E eu li aquele livro e me deu um baque, né? Aí comprei o livro. E li o livro, um livro espírita, foi quando eu me deu aquele levantada. E eu digo, vou seguir em frente porque a vida me pertence, né? Não pertence a ela, pertence a mim. Bom, aí, claro, fui viver a vida que eu não vivi. Pobre da moça que ficou minha noiva, né? Depois, porque ela era o meu porto seguro. E à noite eu saía, me divertia. E aí que eu contei para vocês que tem partes que são proibidas. Não passa. Tem partes que são proibidas. Bom, passou essa fase aí, eu casei de novo, né? Casei, me separei de novo. E finalmente encontrei alguém, que estou há 27 anos. Mas na verdade eu amadureci. O processo do casamento é um processo de amadurecimento. Porque você tem que perceber uma coisa. Ninguém te faz feliz. E você não faz ninguém feliz. Você tem que casar com uma pessoa para ser tua companheira de jornada. E tu não vai mudar ela. E ela não vai te mudar. Vocês têm que aprender a se conhecer junto e a se respeitar. Mas isso eu aprendi, né? A grande tragédia da minha vida aconteceu quando eu perdi minha filha. Essa menina. Ela foi tão sábia na sua vida que ela durou 33 anos, exatamente a idade de Cristo. E ela dividiu a vida dela no meio. Ela viveu metade com a mãe dela e metade comigo. Quando ela faleceu, ela estava com o senhor. Ela já estava com o senhor? Estava comigo. Estava comigo, amiga, companheira, né? Luciana. Né? E a Luciana, ela faleceu de um aneurisma, né? Violento. E o problema dela poderia ser solucionado, mas na época eu não tinha dinheiro, né? Ela nasceu com um sopro no coração. E ela tinha que fazer umas cirurgias com 7 anos. E com 7 anos eu não tinha nem onde cair morto. Ela só foi fazer com 15 anos. E com 15 anos ela morava com a mãe dela, em Porto Alegre. Aí nós tivemos que fazer um acordo com a escola, que ela ia ser filmada e usada como exemplo. Então eles facilitaram, a cirurgia era de urgência. Só que o seguinte, ó, quando eles fecharam o sopro, né, que é um orifício, né? O que aconteceu? O coração dela começou a bombar como se fosse normal. E ela tinha as veias do cérebro um pouco desenvolvida. Pro sopro, né? O organismo dela estava adaptado. Adaptado ao sopro, tá? E aconteceu que, obviamente, criou muitas bolhas no cérebro dela. Ela tinha 21 bolhas. Ou seja, se fechasse uma, ia pegar outra. E a gente foi descobrir isso em cima do laço. E ela faleceu, morreu. A minha última vez que eu vi ela me deu um sorriso. Eu larguei uma piada, que eu não posso contar aqui, né? E ela deu uma risada, e quando eu saí à porta da UTI ali, as visitas da UTI, você sabe, são rápidas, né? Uhum. Eu larguei aquela piada, ela riu, daqui a 20 minutos o cara voltou, olha, tua filha tá complicado. Eu tentei doar os órgãos, falei com a mãe dela aceitou, ela estava com morte cerebral, né? No dia 17 de abril, nunca vou esquecer. E foi uma coisa assim bem forte, que me sacudiu, que me transformou. A dor ela ensina a gente a ver coisas, né? A maturidade ela é assim, é viver a vida, né? Nessa dor que a gente tem, na alegria. E eu nunca critiquei Deus, nunca condenei Deus. Pelo contrário, a vida é só gratidão. Quantos espíritos querem nascer? Tu foi escolhido. Quantos não podem nascer? Então eu fui escolhido. Então essa dádiva eu tenho com Deus, de ter me dado força no meu corpo para aguentar
porque o meu sofrimento é apenas um entre tantos. E tem pessoas que perdem muito mais. Tem pessoas que nascem às mãos, né? Outros nascem sem os olhos, outros surdo, mudo. E eu tô aqui inteiro, cara. Mas o cara tem que ter uma estrutura muito boa de pensamento para conseguir enxergar isso, porque não é todo mundo que enxerga, né? Mas eu era um. Sabe, Eu, tipo- eu era um crianção. Eu era uma pessoa sem responsabilidade. O que me ensinou foi a vida. É que a estrutura que tu tá falando, eu adquiri na rua. Adquiri na rua. Mas De o criança. Universidade da vida. É, universidade. E é o que eu digo. Hoje em dia as crianças não saem mais. Né? A vida tá difícil de sair. Não é? Eu namorava uma menina que eu tinha que atravessar a cidade a pé. Eu não tinha carro, de noite, depois dos bailes, eu ia e voltava, nunca me aconteceu nada. Tranquilo. Tranquilo, mas a mudança, né? O que existe hoje é uma tecnologia avançada para um monte de criança brincar. É. Não interessa a idade, tem gente do 40 anos que não amadurece. Boa definição. É verdade. Boa definição. Mas o senhor adolescente, por exemplo, assim, ó, o senhor desenha, né? Desenha muito bem, por sinal. E será que esse seu comportamento era por esse viés meio artístico, assim? Tipo, do Levar tudo na desenho, brincadeira, essa coisa assim. Será? essa parte. O cara que tem o dom, assim, Quem pra é alguma artista, coisa, ele o cara, é uma o cara já é coisa, diferente. né? eu sou notífico, né? Eu sou da noite. Eu durmo todos os dias 3 horas. Mas eu tenho uma rotina muito legal, que é assim. Eu meio-dia dou aquela minha cesteada, né? Tá? Depois eu chego às 5 horas, dou outra cesteada, porque às 6 horas tá chegando meus alunos de desenho. Eu dou aula de desenho. Eu sou uma pessoa que trabalha 3 turnos. Né? Trabalhei sempre 3 turnos. Todos os dias. São os domingos só. Eu trabalhei na Comag até mais ou menos 1990, mais ou menos na Comag, que é pertinho daqui de onde nós estamos. Trabalhei ali na Comag, depois me convidaram para dar aula. Eu disse assim, mas eu nunca dei aula na vida. Eu disse, não, mas vai lá, experimenta. Lá no comércio. Digo, eu vou. Aí fui, gostei. E gostaram de mim. De repente eu descobri que eu tinha um dom. Que A legal. vocação oculta. A maioria das pessoas tem vocações ocultas. Elas não sabem. Vou descobrir depois. Ou nunca. Uns não amadurecem nunca essa vocação, Ou né? nunca. Então eu fui ser professor e descobri um universo. Né? Um universo novo. E aí veio a parte alegre, a parte feliz. Nós criávamos gincana no comércio lá, brincava, eu adorava minha turma, minhas turmas me adoravam. Eu era rígido, mas eu contava piada. Hoje não se conta piada na aula, né? Naquele tempo eu contava piada e todo mundo ria. Né? Hoje tu não pode contar, tem um celular, a pessoa vai lá e coloca no ar e acaba. É o menor dos problemas para os professores hoje, né? Tem professor que estão bem pior, né? agredidos, né, professor? Tá feia a coisa. Tá complicado. É diferente, né? Diferente. Bem diferente. E eu dou aula hoje para meninos e meninas, aula de desenho. Desenho é um dom que nasceu comigo. Essa minha rebeldia talvez seja por ter esse viés do artista, né? Porque o cara geralmente é mais... O artista, Ele é solto, o artista. o artista né? é revolucionário. Isso. Tem essa liberdade. Ele não tem diferente. limite. O sonho do meu pai era que eu fosse militar. Né? Eu inclusive, por ter cabo, tirei o primeiro lugar, né? Mas aí não gostei do quartel. Não gostei da rigidez, tem que levantar cedo, tem que andar fardado, limpar. A profissão do militar é dom. Vocação pura, vocação gostar pura. mesmo. Tem que gostar da Tem que coisa. gostar né? Eu não gosto de arma. Principalmente antigamente, né? Antigamente era mais fácil, né? Antigamente o Canário Alegre andava armado na rua. Mas meu bisavô, ele ia do Banco do Brasil com o 32 dele na cintura. Ele entrava no Banco do Brasil. Fazia parte da indumentária. De gaúcho? Não, meu avô era tenente do 9º. Ele sim. era tenente do 9º regimento lá e ele ia tranquilamente em todos os bancos com o revólver dele na cintura. Ele saía do quartel e botava o revólver dele pessoal. Sim. E saía. Assim ele andava à vontade. Era a indumentária do jogo do gaúcho. Andava no mercado. O Canário Alegre andava com o revólver dele, cabo branco, nunca esqueço. O revólver dele, bonito o revólver dele. Tá, mas aí, gente, aí eu fui dar aula, né? No comércio. Dei aula. Depois fui para a faculdade, o professor Rodinei de Oliveira. Tá? Uma pessoa que eu agradeço muito. Eu sempre estou agradecido a ele, porque
ele me deu a oportunidade de ser professor universitário. Ele me incentivou a fazer uma pós-graduação e graças a eles eu ingressei na Urcamp e ali eu fiz, sempre trabalhando em 3 turnos. Sempre trabalhando em 3 turnos. Eu dava aula no 2º grau e de noite fechava. Era funcionário também da Urcamp de tarde. Eu era responsável pelo laboratório e de noite dava aula. Aí aprendi a programar. Um dos fatos mais interessantes é que eu não conhecia nada de linguagem de programação de computador. E surgiu uma oportunidade, o Rodinei chegou para mim e disse: tu vai dar aula no 2º grau, na escola técnica de computação, que o Rolino, antes de ser 2º grau, ele começou com o 2º grau, depois se transformou em técnico da informática e tinha que dar aula de programação. E eu não sabia nada. Foi aprender para aula. Eu fui para aula. Aí eu tinha mais ou menos umas 4 aulas teóricas para poder entrar no laboratório. Então eu tinha um mês para aprender alguma coisa. Aí eu procurei o Arthur que foi casado com a Karen. O Arthur me deu umas aulas básicas. Intensivão. Me emprestou um livro, eu li, devorei, passei um mês inteiro devorando, de repente eu estava programando. Que loucura. E aí fui dar aula. Não disse não, eu não sei. Qual era a linguagem que usava na época? Eu comecei com DBase, depois Clipper. Clipper, depois Clipper? Comecei DBase, depois Clipper. Na faculdade, depois eu dava o Visual Basic e pulei pro Delphi. Aí depois aprendi C. Aí quando chegou o Java, eu estava me aposentando. Eu não quis mais saber. Não quis mais saber. Mas aprenderia igual. Sim, porque eu acho que uma é a evolução da outra, cada vez está ficando mais fácil as linguagens. O princípio é o mesmo, né? E cada vez elas estão mais fáceis. A linguagem de computador é binária, é 0 e 1, é só fazer as combinações. O computador funciona com um não, que é libertador. Não podemos esquecer desse não. É boa, não é libertador. O não liberta as pessoas. Tu quer te libertar, tu quer viver a tua vida, aprende a dizer não. Se tu aprender a dizer não, tu vai viver tranquilamente a vida. Só que tu não vai te comprometer. Eu também aceito não agora. Mas tu decepciona várias pessoas, não, mas elas se sentem decepcionadas. Quando eu digo que a pessoa tem que aprender a dizer não, é porque a pessoa tem que também aprender a dizer sim. Porque se tu disser sim, tu adquire uma responsabilidade. Então, quando me convidaram para o museu, quando o prefeito Rossano, através do Rogério Melo, me convidou para o museu, a princípio eu ia dizer não. É mesmo? Eu ia dizer não. Porque era um compromisso, eu estava aposentado, eu já tinha um projeto de vida, tá? Mas aí eu digo, mas o museu é histórico, cara, o museu tem peças lá e eu preciso passar por essa experiência. Não é? E eu digo, eu vou aceitar. Mas eu sabia que no momento que eu dissesse sim, eu teria que abraçar aquilo como eu estou abraçando. Que as pessoas que entram lá, elas entram não para ver um depósito de antiguidade. Ali são recortes da história. Exato. Então tu tem que saber, quando a pessoa chegar ali, tu tem que saber transportar ela para aquele universo. Tem que saber um pouquinho de cada coisa que tem ali dentro. Então. Tu tem que saber e tu tem que explicar por que aconteceu aquilo. Então se tu vê uma algema de escravo lá, escravo que tem lá, são peças. Eu tenho uma tornozeleira lá de ferro, que pesa uns 5 quilos, e botavam nas canelas dos escravos, né? E tu tem que dizer para aquela pessoa por que aconteceu aquilo. Sim. Porque não adianta tu dizer, isso aqui é uma peça. Aí o cara diz, mas que coisa horrível. Não, só um pouquinho, vamos entrar na história e vamos para lá. Porque a raça negra é a única raça que não tem imigrante, né? Eles vieram à força. Pois é. Eles não vieram por espontânea vontade. E que houve crueldade, muita crueldade. Não é? E aí eu sempre digo assim, o Rio Grande do Sul é diferente dos outros estados, porque o Rio Grande do Sul tinha 3 tipos de escravos. 3 tipos de escravos. Tinha um escravo saladeiro, um escravo de saladeiro. Para quem não sabe o que é saladeiro, ele trabalhava nas charqueadas. Lidavam com sal, gado, né? Mantas de sal que se fazia o charque, não é? Que graças a isso o Rio Grande do Sul se tornou um estado rico e poderoso, né? A causa da Revolução Farroupilha, inclusive, né?
que o charque tinha muito imposto, mas isso aí é outra história, que não vamos discutir aqui, mas apenas para dizer para vocês que existia o escravo saladeiro, existia o escravo agrícola e existia o escravo campeiro, que depois virou o escravo da cidade, que é o mandalete, aquele que ficava, né, servindo, né? E o escravo campeiro era o escravo crioulo, ou seja, o negro crioulo. Crioulo é cria, a palavra crioulo significa cria da terra. Cria da terra. Sabia disso. Então, tem galinha crioula, tem laranja crioula, tem um cavalo crioulo. Porque o cavalo e o boi, a ovelha, esses bichos vieram tudo da Europa, não tinha aqui. Aqui só tem capivara, capincho, o cervo, né, que chama o veado, né? O graxaim, né? O guará, né? Aqui nós tínhamos também a anta. A anta tinha no Rio Grande do Sul. Tinha anta. Então esses animais são nativos daqui. O resto veio com os espanhóis e os portugueses. Né? O cavalo chegou aqui através dos jesuítas, que trouxeram. Foi um padre que trouxe. Né? Depois chegou. Eu também não, cara, essa parte. Não, eles não são daqui. Então, no momento que eles deram cria aqui, eles se tornaram crioulo. Eu sempre achei que existia cavalos correndo pelo campo, selvagem. Agora faz sentido, eu não sei o que eu associava crioulo, mas tipo, achei que fosse tipo uma espécie, assim, tipo... Não. Então, o negro crioulo, que no caso é o nascido no Brasil, ele só amava o Brasil, porque ele só conhecia o Brasil. Sim. Então, ele se tornou escravo porque ele não recebia salário. Mas ele se acredenciou na estância. Sim. Né? E aí ele era campeiro, ele usava faca. Né? Apesar de ser escravo, ele tinha um cavalo. Ele não ia fugir para onde? A casa dele. Já o negro escravo que veio da África, ele tinha saudade da terra. Ele sabia até o lado que ficava a África. Imagina, cara. Quando eles faziam as orações dele, eles, né, que foram proibidas, né? Os cânticos deles, de candomblé, foram tudo proibidos. Eles tiveram que fazer uma religião, né, a Umbanda, e fazer o sincretismo, né? Então, para cada santo católico, eles criaram um orixá. Iemanjá é Virgem Maria. Mas não é o tema aqui, né, gente? Não é o tema, senão... Não, mas é legal essa aula, essa aula básica de história, assim, porque a gente não sabe, a maioria não sabe. Eu não sabia dessa parte aí do crioulo, tipo assim, quando agregado a tudo, assim, eu não sabia que era porque era daqui. Mas a palavra, né? No caso, interessante, porque tem cavalo crioulo mesmo, né? Galinha crioula, tem tudo. Eu não sabia que era derivado. É que esses animais não pertencem aqui, não são nativos nossos. Eles vieram, né? É igual o eucalipto. Quem trouxe o eucalipto para São Gabriel, para o Brasil foi o Francisco de Assis, o JF Assis Brasil. É mesmo? É ele que trouxe. Ele trouxe o gado, a vaca leiteira, né? Trouxe cavalo, a raça Devon, né? E a Gersen. Ele que trouxe. Que legal, cara. Esses caras são pessoas que fizeram a história. É preciso ler sobre eles, né? Para poder entender tudo isso, e por isso que eu digo assim, ó, nunca tire uma conclusão sem conhecer. Claro, eu acho fantástico isso. E eu fico pensando assim, ó, agora lhe perguntar, quando é que o senhor entrou de cabeça na história? Assim? Como é que foi a sua relação com o seu pai? Eu tenho uma coisa que se eu contar aqui, ninguém vai acreditar. Eu aceito não também. Não, mas se o senhor quiser dizer para nós, como é que foi a relação com o seu pai? Não, a relação com meu pai foi maravilhosa. Os atritos que eu tive com meu pai era a questão do quartel, que ele queria que eu fosse, né? Mas ele sempre foi um homem muito bom para mim. Tanto é que ele era um militar, né? O meu pai era militar. Era militar, né? Não, o meu pai, eu acho que eu sou uma árvore, sabe? Eu nasci no mesmo lugar e estou até hoje no mesmo lugar. O meu pai me deu quando o meu casamento, né, que foi obrigado a casar, eu cheguei para ele e disse, então o senhor tem que me dar uma casa. Ele disse, não, pega o pátio aí no fundo e constrói uma casa. Pronto, eu tive que me virar. E aí, claro, construí com muito sacrifício, né, porque ele disse, não, agora chegou na hora de ser homem. Te vira, vai trabalhar e vai comprar outras coisas. Mas ele me ajudava. Né, mas aquela coisa assim, me ajudava dizendo, não posso te ajudar, tu tem que... Ele puxou pelo senhor, no caso, né? Puxou, é claro. Ele te dava uma luz e a relação com ele foi fantástica. Dava um norte. Só que tem uma coisa que é interessante,
que se eu contar aqui ninguém vai acreditar, mas é verdade. Eu só fui ler os livros do meu pai depois que ele faleceu. Pô, Capaz. Ele me dava os livros, tudo, assinava. Eu tava sempre no sufoco, gente. Sempre no sufoco. E ele era historiador, né? Então, eu não sabia nada. O único livro dele que eu li foi que eu li, porque é um assunto que eu gostava, que é Causos, Lendas e Assombração. Foi o único que eu li. O resto, fiquei guardado lá. Tá? Aí quando meu pai morreu, o pai dizia assim, ó, eu não sei para quem que eu vou deixar o meu acervo. São 8 metros de parede por 3 de altura. Tá? Tem livro, tem documento, tem... Meu Deus do céu, tem coisas que eu vou morrer e não vou ler. De tanta foi coisa que tem. reunindo tudo que ele... O pai teve 70 anos de história, né? Dedicado a São Gabriel. Por isso que eu digo, não sou historiador, sou divulgador. Eu sou divulgador da obra do meu pai. Tá? Mas o que aconteceu? Quando meu pai morreu, ele não sabia para quem deixar. Porque eu seria impossível deixar para mim, né? Tá? Ele tava preocupado. Não, o acervo dele é uma relíquia. Quantos livros ele lançou? O pai lançou 33 obras. Que loucura. Aí... Outra coisa que eu não sabia, quantidade. E tu tem todos os exemplares? Tenho, claro. Todos? Tem tantos exemplares como tem os rascunhos. Os originais, manuscritos lá. dele. Tudo. Que Eu mergulhei na vida dele, em questão de 1 ano, eu sabia tudo. Mas também tu descobriu uns segredinhos escritos ali também, né? Muitos. Coisas que ele não contava pra ninguém. Muitos, né? Devia ter. Mas a vida, eu aprendi história, em 1 ano eu sabia tudo. Tudo. Deixou tudo. Não, eu peguei os livros dele, eu devorei. Leu tudo. O que tu não leu no passado, tu leu em 1 ano. Eu li tudo porque eu comecei a usar o Face, né? Facebook, eu abri o Facebook, comecei a usar e comecei a me dedicar, a estudar. E eu tenho um dom, né? O que eu leio eu guardo. Bah, isso é uma coisa fantástica. Essas memórias são Eu tenho memória de né? peixe dourado, 15 segundos eu esqueci. Então eu lia e guardava. Hoje eu dou palestra. Né? Se quiser que eu conte a história de São Gabriel, eu tenho Tá tudo aqui na cabeça. tudo. E o foco dele era São Gabriel mesmo. E Mais São Gabriel ou era também, tudo? eu acho. Não, o meu pai, ele se dedicou à história do Rio Grande do Sul. Sim. Ele sabia mais do Rio Grande do Sul do que de São Gabriel. Era Eu tenho livros lá que são raríssimos, né? E, logicamente, por morar em São Gabriel, ele escreveu para São Gabriel. Mas o conhecimento do meu pai é universal. Bem, cara. Meu pai, ele falava sobre qualquer coisa. Isso talvez eu nunca vou ter, porque eu não tenho tempo, né? De ler tudo, absorver tudo, né? Mas o que te dá a leitura, ela é uma forma de tu conhecer o mundo sem sair do lugar. Pois é, cara. Tu tem que ter, só que tu tem que ter a mente aberta. Tá? O dia que tu for ler um livro de 1800, tu tem que viajar até a época, tem né? que colocar lá, né? Tem que colocar lá. Se tu não fizer isso, então não vá, não leia, porque tu vai ler um livro sobre a escravidão, tu vai criticar, mas tu tem que entender a época. É que hoje fica fácil, né? A gente vê. A grande verdade, gente, é que o Rio Grande do Sul era terra de ninguém. Tá? O Rio Grande do Sul, ninguém queria o Rio Grande do Sul. Por quê? Não queriam mesmo? Tipo... Por quê? Por que não queriam? Porque aqui tinha índio selvagem, que eram os minuanos, charrus, que não queriam conversar com os brancos. Eles matavam mesmo. Não tinha esse negócio de conversa. Tá? O índio dócil é o Guarani, tá? Que também tinha aqui. Tá? Mas o problema é que a faixa pampiana era povoada pelos charrus, né? e pelos minuanos. Era uma terra fria, não tinha nada. Não tinha nada. O que tinha aqui? Tinha capivara, tinha gado. Né? Outra, não tem porto. O navio não podia atracar. O navio não podia atracar, cara. Então, tudo que vinha por aqui, os jesuítas chegaram pelo Rio da Prata. Chegaram pelo Pacífico, ao contrário, né? Sim. E pelo Rio da Prata criaram a Colônia Sacramento, que é uma história maravilhosa, mas para ser contada tem que ser um programa só dela, que é uma história lindíssima. O São Gabriel só existe por causa da Colônia do Sacramento. O Rio Grande do Sul é do Brasil por causa da Colônia do Sacramento.
Senão A gente nem... vai ter que trocar uma ideia uma hora Mas eu dessa, tava então. pensando em, tipo, de repente a gente podia criar um episódio de histórias, né? Algumas histórias Não. que o senhor vê e conta. A colônia de Sacramento é uma afronta aos espanhóis, uma afronta português e espanhol, porque nas Barbas de Buenos Aires, Portugal criou uma espécie de zona franca de Manaus, onde tinha de tudo ali, se vendia escravo. O que tu imaginasse se vendia ali, e não se pagava imposto para Buenos Aires. E os argentinos, brabíssimos, né? Furiosos. Sim. E nessas trocas que o Rio Grande do Sul entrou para ser negociado. Porque era terra de ninguém queria o Rio Grande do Sul. O cara tinha que vir já com sangue nos olhos para poder tomar conta. Então é o seguinte, Desbravar, né? então é o seguinte, para te vir do Rio Grande do Sul, ou tu vinha pelo Rio da Prata, ali, pelo lado da Argentina, né? E São Gabriel é corredor. São Gabriel é corredor, natural. Se tu largar um cachorro lá, ele chega aqui. Porque é um corredor natural. Por isso que nós temos todo o exército montado, todinho, até a fronteira. O nosso exército é montado para enfrentar qualquer invasão do lado de lá. Isso. A metade sul tem 50 mil militares da ativa. Nós temos, em cada cidade tem a cavalaria. Então, na realidade, ainda existe um certo medo de um possível confronto. Em 1827, não faz tanto tempo, os argentinos vieram aqui e queimaram São Gabriel. Simplesmente. Queimaram. Eles alegam que foram roubados nessa troca aí. Sim. Então, e com o regime militar, na época das Malvinas, que não faz pouco tempo, havia acusação que nós roubamos as missões deles. Havia acusação verbal, né? Então o próprio exército brasileiro mantém essa força-tarefa toda aqui. Nós, em Santa Maria tem a aeronáutica, que é a base. Mas Rosário tem quantos quartéis, por exemplo? Rosário... Se tu seguir o mapa, tu vai ver que cada cidade tem 2, 3 quartéis. Estrategicamente tem cavalaria em todos os lugares. Aí depois tem engenharia, grupo de apoio, tudo que é justamente uma proteção nossa a esse território que foi conquistado na ponta da lança. As fronteiras nossas foram empurradas na ponta da lança. Isso aí é uma coisa que... Aí teria que ver os tratados, né? Tratado de Madrid, Tratado de Santo Afonso, Tratado de Badajoz, o Tratado de Tordesilhas, né? É uma coisa interessante que muita gente não sabe. A América foi descoberta em 1494, né? 92 por aí, mais ou menos. E o Brasil foi descoberto em 1500. Mas se a América foi descoberta em 1494, no caso, ou 92, aí eu estou um lapso de memória, o Brasil estava no meio. Quando se descobriu a América, o Brasil estava no meio. E o Tratado de Tordesilhas, naquela época, dava a Portugal o Brasil, a parte. Não é? Que rico presentinho. Mas por quê? Porque havia um tratado entre os dois reinos. Né? O Fernando, o rei de Castela, casou com a Isabel, que era a rainha, ou princesa na época, de Portugal. Fizeram um trato, tudo que se descobriu, divide no meio. Entendeu? E aí, quando Colombo descobriu a América, deram a metade, uma metade mal feita, né, se vocês notarem ali. E quando o Cabral descobriu o Brasil, o Cabral descobriu só aquela costa. Quem empurrou as fronteiras foi os bandeirantes. Verdade. Os bandeirantes que empurraram essa fronteira. Inclusive o Rio Grande do Sul começou a ser tomado pelos bandeirantes. Entraram por Laguna, porque não tinha como atracar barco. Eles entraram por Laguna, fizeram uma trilha, correram os jesuítas, e os jesuítas foram embora e deixaram o gado. E o gado ficou 50 anos se reproduzindo. E formou o maior rebanho do Brasil. Aí a terra de ninguém, a terra que ninguém queria, passou a todo mundo querer por causa do gado. Ficou extremamente rica essa terra. O Rio Grande do Sul passou a ser cobiçado. E aí começou as guerras. A guerra pelo chão que ninguém queria. E o Rio Grande do Sul é o único estado conquistado na lança mesmo. Aqui foi guerra, guerrilha. E aí que vem a compreensão, precisa entrar na história. Aí que vem porque o escravo, porque as milícias dos estancieiros. Porque o que Portugal fez? Destruiu as terras. Chamava-se Sesmarias. Sesmaria é plural de sesmo. Entendeu? O que é sesmo? Sesmo é assim, ó, eu te dou uma terra, tá? E um cesto é meu. E um cesto é sesmo, a palavra sesmo.
entendeu? Então, tu ganhava uma cismaria, que era uma medida, né, enorme, de grande, uma cismaria, meu Deus do céu. Até eu tenho as medidas, um dia eu até posso passar para vocês direitinho todas as medidas da época, né? Mas não deve ter mudado. Então, os estancieiros ganhavam terra. E não era pouca. E fizeram grandes estâncias, né? Só que eles tinham que criar um exército. E Portugal não gastava com um exército, entendeu? Porque o próprio dono da terra ia defender. Então, o que ele fazia? Ele criava um exército, um pouco de índio meio civilizado, né? Que gostava da estância. Estância significa estar, é um lugar que eu estou. Né? E aí criou uma milícia, criou um exército próprio, se armaram, né? com negros também, escravos. Né? Tinha escravos fiéis aos patrões. Né? Toda uma história que bonita, rica. Né? Se fosse nos Estados Unidos, nós criaríamos o nosso mundo do Bang Bang. Seria o faroeste. Seria o Texas dos Estados Unidos, vamos dizer, né? É que eles têm dinheiro, o cinema lá é forte, pode. Hoje, se fizer no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa. Era uma coisa da época mesmo. É a mesma coisa. Naquele momento. Usava 2 revólveres, puxava rápido, tinha tudo. Começaram, quando chegou, bom, se foram os europeus mesmo, eles tinham acesso também a esse tipo de armamento, tanto é que esse armamento bélico para luta, né? E o pessoal aqui também era como os índios lá, né? Os índios daqui eram como os índios lá, eles também não tinham recurso, né? O recurso era madeira, lança, não, exatamente. Arco. Os Estados Unidos tinham os Apache, o Cheyenne. É muito bonita a história dos Estados Unidos, né? A única diferença é que os Estados Unidos virou república rápido. Entendeu? E nós ficamos no Império. A vantagem do Império é que nós mantivemos a unidade. A República tende a se dividir. Não? Prova é que se pegar a América do Sul, eles vieram para cá, os espanhóis vieram para cá e implantaram a República. E não se uniram. Aí ficou Equador, ficou Bolívia, ficou tudo pequenininho. Os Estados Unidos são 50 estados nos Estados Unidos. A República tende a dividir. Mas a primeira coisa que tu faz quando tu cria a República, tu cria 2 partidos. Já divide aí. Já é 2. Já está dividido. Depois começa a se ramificar. No Império existe a unidade. É tudo em torno do imperador. O Sol. Não é? E aí o que se fez? O imperador, apesar tem um lado ruim também, né? Nós somos o último país a libertar os escravos. Nós traficamos muito negro. A história da escravidão ela é muito triste porque ela se fazia escondida, né? Tinha leis no mar, não podia traficar e mesmo assim se traficava. Mas isso lá no começo. Isso com Dom João aí, 1800. 1800 se traficava. E um detalhe, aquele ditado para inglês ver, vem daí. Tinha uma lei no mar não pode traficar navio negreiro. E o Brasil assinava os tratados, dizia não vai ter, né? Assinava para inglês ver. Mas no mar continuava acontecendo. Aconteceu por muitos anos. Mas aí tu tem que entrar a fundo. Eu não sei se dão isso na escola, né? Hoje em dia, no meu tempo não se dava, né? Você aprendia a história básica ali. Mas tu te aprofunda depois, lê. E eu aprendi tudo isso em um ano. Em um ano. O meu pai faleceu. O meu pai faleceu e disse assim, a biblioteca é tua. Antes de ele morrer, ele me chamou e disse, olha, o meu acervo é teu. Agora é contigo. Vai ter que ter virar agora. Te vira. E eu digo, puxa vida, se o seu acervo é meu, eu vou ter que usar. Claro. Não é? Eu não sou um guardador. São 70 anos de pesquisa, né? Imagina. Aí eu comecei a ler. Eu digo, bom, vou começar a ler os livros do meu pai. Aí comecei a mergulhar nos arquivos dele, na história dele. E em questão de um ano eu tava craque. Que loucura, cara. Que coisa legal. Mas o problema é o seguinte, é o encantamento. O encantamento é quando tu conhece uma coisa que tu gosta. Então eu descobri que eu tenho um outro dom, que é o dom da história. Dom da história. Porque, tipo assim, a gente observa ali, eu vejo bastante, eu acompanho bastante senhor ali no Facebook, com as postagens. Até esses dias foi casas com as janelas redondas, né? Isso, é. E que é uma coisa, eu acho muito bonita. Isso aí é instinto, né? Por exemplo, tu pega o Facebook, tu abre o Facebook, tu sabe, tem toda aquela parte legal que eu acho que
que as pessoas tem a discussão, tem tudo, e isso também faz parte da evolução. Claro. Se aprende com isso. Eu aprendi muito com o Facebook. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a calar. Interessante ali. O calar é a maior de todas as lições. Você dá conta que tu não vai mudar a pessoa. Que eu aprendi no casamento, mas não tinha aprendido na vida. Eu fui aprender com o Facebook. Não é? É quando a pessoa que nunca te viu na vida te chama de idiota. E tu não é idiota. Mas a pessoa te diz aquilo e tu não dorme. Sim. Tu perde sono. Uma pessoa que tu nunca viu na vida. E olha que se tu tentar dizer que não é idiota, não adianta. E o conhecimento aí tu fica idiota. Sim. Aí tu tentar dizer, mas eu não sou, né? Eu não sou idiota, então, a pessoa não vai mudar. Continua te achando idiota. Então agora tu é mais idiota. Então eu aprendi isso, na marra, assim. Eu digo, não. E ainda estou cometendo alguns erros, mas com alguns amigos especiais que eu tenho, que eu vou lá e respondo. Não é? E eu notei que não vale a pena tu tentar modificar uma pessoa, porque ela não vai se modificar. Ela não vai se modificar. Então, no Facebook, eu digo, eu preciso usar o Facebook para a história. Entendeu? Aí eu tenho meus causos, meus contos, que é a minha parte de escritor, que eu pratico e gosto, né? Que eu invento as histórias. Aquelas histórias são inventadas. Umas eu pesquiso, outras eu adapto. Não é para mim poder ter um público que gosta de contos. Sim. Mas tem aquela parte, aquelas das fazendas antigas, são lendas daí, né? Aí é história. São lendas. Aí é história. E uma das pessoas que eu gostava muito, que foi minha colega, foi a Mirta Dias, e eu peguei os livros dela, né? E eu digo, esse livro é tão lindo, mas tão bonito, que as pessoas precisam conhecer. Claro. Não é? E aí eu digo, eu vou publicar, porque a família não vai contestar, porque eu estou fazendo uma homenagem, né? E no Facebook ali não é vendido, né? Não, eu estou divulgando. Tá disponibilizando o material. E aí eu divulguei as instâncias, né? Para o pessoal saber a origem das nossas famílias, né? Porque começou no campo, não começou na cidade. Pois é. Começou no campo. E estou divulgando, né? E divulgo a história, divulgo, né? Tem assuntos gerais, no Facebook eu uso sempre para deixar as pessoas alegres, né? E claro, é uma ferramenta fantástica, né? Que, como eu disse para vocês, ela não te prende dentro de casa, né? Tu não sai para amadurecer, né? E aí claro, aí tu vê pessoas ali que dizem um monte de coisa, tu encontra na rua, são bem calmas. Não, com muita coragem. Até. E detalhe, professor, às vezes essas que bem te falam no Facebook, te xingar, elas têm o conhecimento é mínimo sobre o assunto, mas ali, como o Facebook esconde elas estão se sentindo privadas, né? Com coragem, né? É atrás do teclado, né? Isso, elas se sentem muito encorajadas a vir ali, te criticar, falar um monte de coisa. E tem a cervejinha, né? Quer dar um brinde, já muda o negócio. Eu considero, assim, professor, uma enorme ferramenta, a internet hoje, uma ferramenta maravilhosa, se for bem usada. Faz parte da evolução. É uma baita ferramenta. Por exemplo, assim, o conteúdo que o senhor coloca ali, tanto é que o senhor tem uma aceitação imensa ali pelos gabrielenses aqui, todo mundo conhece, todo mundo lê, todo mundo vê, né? É interessante, é um conteúdo que resgata, de certa forma, a história da cidade. E é um aproveitamento bom para essa ferramenta, né? Porque passa cultura. Hoje em dia a gente vem batendo essa tecla aqui desde que começou esse nosso projeto aqui, mas é uma verdade. Muita coisa está sendo esquecida e o pessoal não pode esquecer da onde veio, né? Sim. E então ter pessoas que colocam isso à prova, assim, à vista, tá aqui, ó, foi assim, ó. Tu tem o conteúdo aqui, tu pode absorver, tu pode pegar esse conhecimento. São poucas, né? Hoje em dia, se for ver, são poucas. Se aproveitando dessa ferramenta para levar isso aí, né? Não, mas o Face, o Instagram, porque ele está dividido, né? O Instagram é de jovens, né? A juventude está toda no Instagram. Né? Esses dias eu falei para um menino foi no museu lá, e eu digo, vou postar no Face. Eu digo, mas ainda existe o Face? Professor, eu estou no Instagram, professor. Aí eu digo, aí depois eu fui descobrir que a juventude está toda no Instagram, que o YouTube já pega já é mais seleto, né? É bem mais
pega de qualquer lado, né? O YouTube é a nova televisão. As pessoas escolhem o que querem assistir. O YouTube agora. tem a criança fazendo, né? Tem criança fazendo, e ganha Sim, dinheiro. tem. E tem um adulto, né? Agora, o Facebook já é mais assim, o pessoal mais avançado, a idade. É minha idade, né? 65 anos. Né? E o que eu digo assim, ó, a internet, cara, ela está no lugar que ela tinha que estar, ou seja, faz parte da evolução humana. Não é o grande boom da humanidade, né, foi a informática, quando chegou o computador. Os anos 2000 ali. Exatamente, aquilo mudou tudo. Os anos 2000 foi um boom. Aí a gente parou, eu pensei assim, bom, agora vai parar, né? Daqui a 100 anos vai ter outro. Não, Capaz. veio um mais forte, o celular. Bah. Aí eles deram o computador na mão. Não, tu juntou, porque é o seguinte, a computação não existia internet. Mas ela acabou com só o computador acabou com um monte de coisa, né? Acabou com a máquina de escrever, acabou com. Só que se tu pegar o celular, cara, eu era um cara que tinha relógio de pulso. Pois eu usava também. Eu usava. Cacá ainda usa. Espera que eu vou esconder o meu cachorro. Cara antigo. Eu usava. Tô muito velho. Tu lembra dos calendários que a gente tinha aqui nas lojas? Tu tinha que ir na loja os calendários. Claro. Quem é que não tinha em casa uma calculadorinha, a calculadora comprada? Não precisa mais. Eu tenho. Uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica ela tá no celular. Hoje em dia. Mas tudo tá no celular, a calculadora tá no celular, o relógio tá no celular. O rádio, quem gosta é rádio, tem celular. Uma vantagem, escuta qualquer rádio, limpa, né? Eu me lembro do meu tempo, cara, quando surgiu a CNN, eu gostava da CNN, a rádio do CBN. CBN. A CBN de São Paulo. Eu gostava daquela rádio, por causa das notícias, né? Que ela tinha duas coisas, ela tinha uma coisa que a gaúcha tem, que é a informação, mas ela tinha outra que a gaúcha não tem até hoje, que é a parte educativa. Né? Então eles sempre trazem um médico, trazem alguém para uma entrevista sobre um determinado tema muito interessante, né? Depressão, tem sempre alguém falando especializado, e até hoje eu gosto. Na época eu sintonizava ela, eu tinha que botar bombril, virar, que só pegava em ondas Botar bombril, cara. ondas curtas, rapaz, ondas curtas. E às vezes adiantava mesmo. E às vezes o sinal ia embora e eu perdi uma frase, né? Pô, hoje limpinho, né, cara? Não, perfeito. Mas e por que o bombril funcionava? Eu não entendo. Até hoje tu colocava e ele funcionava. Não, funcionava. Não, é assim, ó, funcionava. eu levantava a antena, na ponta da antena eu pegava um arame e botava lá no canto da casa, lá, e pregava no forro lá. Tá? E tinha um bombrilzinho. Lá na ponta dele. O bombrilzinho, eu ia mexendo no bombril e voltava o sinal. Bombril 1001 utilidades. Pode ser até que não funcione, mas na época parecia que melhorava muito. Na minha cabeça funcionava. E televisão também. Eu lembro da casa da avó, eu fazia isso também. Colocava bombril, era uma maravilha. Na televisão. Na televisão. Ele ampliava, ele é um amplificador, né? Como se fosse um amplificador. Faz sentido porque é uma malha de metal, né? Eu sou do tempo da bolita, né? Na rua. Eu cheguei a pegar, acho que o fim da bolita lá. O fim da bolita. Eu jogava Nunca aprendi a jogar, nunca consegui. Não conseguia fazer qualquer terreno baldio, ou tinha uma vaca pastando, né? Ou tinha um campinho de futebol. Aí lá a gente ia jogar. Né? Era assim que a gente fazia. Eu era apaixonado por banda. Né? O Marcel falou aqui, né, para vocês que ele fazia a banda dele com material, né? Eu também fazia com lata. Era a minha banda, a nossa banda, e a gente tocava. Eu ia olhar a banda do Ginásio São Gabriel, me apaixonava pela banda do Ginásio São Gabriel, que era a jaqueta azul, a calça branca, né? Tinha um capzinho bonitinho, né? Com penacho. Eu lembro. Muito lindo. Aí depois veio a do 15, aí sim, ficou louco, ficou maluco. A do 15 era fantástica. A do 15 era top, né? Eles se basearam nos guardas da Inglaterra. Né? Você chegou a participar de algum? Não, esse dom eu não tenho. Ele era um admirador secreto. Porque eu tenho a grande frustração, né? Todo homem tem. O homem que não tem frustração não viveu a vida. Tu tem que ter uma frustração, tu precisa dela. Qual seria a sua? O meu é a música. Eu queria tocar violão, eu queria cantar. É uma coisa que eu não tenho. Talvez se eu tivesse não desse tanto valor. Né? E uma vez um cara estava tocando violão, nunca esqueço isso. Né? E ele disse assim, pô, mas o senhor desenha bem.
Eu digo, desenho. Eu falei assim, como natural, né? Eu nasci com isso, né? Ele disse, pô, eu trocaria o meu dom pelo teu. Eu digo, feito. Agora você achar. Tá feito o negócio, Agora. tá feito o brinco. Tá feito o brinco, ele deu risada. Eu contei pra ele. E o seu desenho, como é que funciona? Assim, tipo, o senhor olha uma imagem ou aquilo tá na sua cabeça? Como é que... Eu desenho rostos. Sim, eu já vi que o senhor tem essa preferência. Mas eu digo assim, ele tá na sua cabeça ou é uma imagem que o senhor olha para fazer? Então, eu tenho dois tipos de desenho, o criativo e o copiado. Né? Copiar, eu pego, estudo o rosto da pessoa, né? Tento observar onde está o segredo dela, se é nos olhos, se é no nariz, isso tu tem que descobrir. Porque tu tem que entrar naquele rosto para passar ele para o papel. Entendi. E depois tem técnicas, né? Tem técnicas que tu usa para medir o nariz, tu mede ali, faz um cálculo. Vai medindo com o próprio. Pega um pedacinho de papel, corta com a tesoura. Tu faz caricaturas também, professor? Caricatura não, caricatura é livre, né? Tu pega o cara e tu pode. Tu não precisa tirar milimetricamente o rosto. Sim, claro. Porque o rosto é assim, ó. O rosto, se tu errar um detalhe, deu, né? Fica parecido, mas não é igual. Certo. Então tu tem que na hora de desenhar, tu tem que. Aí que tem o negócio que eu falei da engenharia, né? Que eu queria ser engenheiro, porque eu gosto de matemática. Depois vocês cortam isso. Capaz. Eu gosto de matemática. Então, quando tu aprende a desenhar, que tu vai pegar. Onde é que está o segredo do ser humano? Nos olhos. Os olhos? Os olhos. Os olhos. Irmão gêmeo não tem olho igual. Não tem o mesmo olhar. Então aí pega os olhos. Depois tem as características, queixo comprido, né? Nariz, tudo. Os traços, né? Os traços ali, nunca igual ao outro. Tá? É difícil pegar um. Tem os sócios, né? Mas são exceções. E aí tu trabalha aquilo ali. Aí tem a técnica do quadriculado, né? E tem a técnica da mão livre, né? Mas aí tu já tem que tirar ele né? Já tem que treinar. Claro. Treinar. Mas eu lhe pergunto porque, pelo que eu entendi, o senhor é autodidata, né? O senhor começou Isso é bom. A desenhar desde novo. Com que idade, mas o senhor lembra assim? Uns 5 anos eu já desenhava. 5 anos. É. Depois o senhor foi buscar a técnica? Sim, fiz cursos, né? Tudo online. Aí eu peguei o Charles Lavezo. Comprei um curso dele, comprei 3 cursos dele. Aí eu aprendi, aí a malandragem, né? Porque tudo tem malandragem, né? Qualquer profissão tem. A tua aqui, que você está fazendo, tem macetes. Os macetes, né? Que você sabe, os ganchos, né? Isso aí tem que ter. E é a mesma coisa. Tu trabalha com oficina, tu conhece. Eu lhe digo assim, porque eu comecei, assim, por exemplo, eu gostava muito de desenho. Então, quando bem novo, assim, eu comecei a desenhar. Adorava desenhar. A minha frustração no desenho era que eu queria pegar aquilo. Entende? Aí ficava um desenho, eu olhava, achava muito legal, mas eu não conseguia brincar com aquele desenho. Aí eu comecei a modelar as coisas para criar as coisas em 3D para mim brincar. Então o meu desenho fugiu. Hoje em dia o meu desenho é um monte de rabisco, só eu entendo, mas eu vou lá e consigo modelar uma peça ou mas aí boneco, alguma coisa. No teu caso, eu fugi do desenho. Tu é escultor. Eu já entrei para essa parte de pensar no que eu quero. Eu fazia escultura em giz. Construir. Em giz? Eu namorei uma menina fazendo isso. Conquistei ela. No giz? Passou na conversa. O giz do professor. Modelava o giz. Não, eu levava agulha para dentro. Ficava entalhando o giz no canto. Entalhando o giz. Um dia eu comecei a olhar ela e fazer ela. No giz? No giz. E aí eu cheguei em casa, mergulhei no verniz. Bandido. Então vai ficar pra salvar ele. Salvei ela, né, e dei para ela. Ganhei um beijo. Valeu a pena. Valeu a pena o trabalho. Depois conheci ela, depois fiquei amigo dela. Hoje até ela mora em Santa Catarina. Fiquei muito amigo dela. E foi a maneira que eu tinha de conquistar. Eu fazia desenho das... Que legal, cara. Porque, tipo, isso é uma coisa... Cada um briga com as armas que tem. Claro, mas é uma ferramenta muito valiosa isso aí. Isso é uma ferramenta valiosa. Passava a conversa e ele passava o giz. Não era qualquer giz, cara. E eu desenhava também. Era o giz, mas eu tinha uma coisa fantástica, que é o seguinte, eu pedia o caderno, me empresta um caderno que não está usando aí. Aí eu fazia uma paisagem, um desenho. Que malandro. Eu era poeta, né? Fazia uma poesia e entregava para ela.
Era um malandro. Já ganhava uma amiga ali. No mínimo, amigo. O homem eu nunca fiz. Então era Como tu desenhava uma bolinha, uns pauzinhos. Não desenhava nada. Isso que é tu, cara. Eu era mal intencionado. Bandido. Bandido do bem. Mas cara. É a forma que tu tem Vai se virando. Eu nunca fui lindo, né? Que nem o Marcelo disse que teve que passar na conversa, trabalhava muito, né? Eu nunca fui um homem bonito, né? Assim, que homem lindo ali. Na aula eu sabia que eu era. Tinha que puxar. Eu tinha que fazer por onde, claro, né? Claro, do seu jeito. Claro, não, sempre na aula tinha o bonitão, né? E eu nunca andava com bonito porque. Não, aí queima. Eu andava com bonito, vai andar com ela bonita. Aí o senhor vira um amigo de fazer esquema, aí não dá. Então, aí não dá, o cara feio dá com amigo bonito. Não, eu andava sempre. É aquele que você pega feio. Ou tu chega pra ti, tu faceiro, assim, não, pra saber o nome do teu amigo. Fala pra ele. Naquele tempo nos bailes, a gente ficava na beira da pista. Entendeu? Tu ficava na beira da pista, cuidando das mesas e tentando buscar um flerte. Flerte é olhar, né? Claro. Aí eu sempre procurei o cara mais feio. Digo, onde é que tem um cara feio? Lá, vou ficar no lado dele. aí estratégia de guerra, cara. Comparação, né? Comparação. Que vai olhar pra mim e diz, não, aí eu ficava lá tranquilo, né? E de repente eu ficava procurando alguém, um olho, né? Procurando um olhar. Sim. A magia do olhar, né? Aí quando pintava um olhar, eu olhava se atrás de mim não tinha ninguém. O senhor não era só um obstáculo, né? De repente eu estava atrapalhando até, né? E assim foi, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. Eu custei a passar por isso, porque eu era extremamente magro, de família isso. O meu guri hoje, meu filho de 19 anos, é extremamente magro. E eu tinha esse problema, assim, eu era magro, não tinha físico, né? Não tinha academia na época, né? Não tinha academia. Não é? E eu me achava feio. Me achava feio. Eu tinha um complexo, assim, violento, né? Mas quando eu ia para os bailes, eu digo, não, hoje vai ser diferente. Hoje... Mas o senhor... Mas o senhor tinha... dobro. Eu sempre fui feliz, né, cara? Claro, ele tinha a confiança, que é o principal, né, cara? A confiança é o principal. É que tu tem que ter as tuas frustrações. Claro. Entendeu? Tu tem que conviver com isso. Tu tem que... A vida não é só alegria. Se fosse assim, pessoas... Elvis Presley não se matava. Porque é um homem que tinha tudo. Tinha tudo. Mas aí a pergunta fica, né, professor? Será que ter tudo torna feliz? Não. O que torna feliz... O cara faltava o mínimo pra ele, né, cara? Ele não tinha. Não faltava nada, na realidade, eu acho. Não, mas alguma coisa ia lhe faltar. Talvez o que ele não conseguisse comprar. Isso. Ele não tem pra vender. Mas o que torna uma pessoa feliz é o ser. E não o ter. Pois é. É que o pessoal confunde, né? O ser, sim. Porque o ser ninguém te toma. O ter pode perder tudo. Pois é. Mas aí acontece que o ser custa caro. O ser é uma caminhada. Não encontra pronto. O ter não. O ter tu nasce ou tu nasce rico ou se faz rico, né? Tem pessoas que nascem pobres e ficam ricas. Sim. Porque tem a capacidade de adquirir e de gerenciar, né? Uhum. O problema todo é o gerenciamento daquilo, né? O tino comercial, que eu também não tenho. Eu também não. Eu não tenho. Eu, se abrir um bar, eu acho que eu entro em falência, porque eu não sei lidar. Eu não sou sei lidar. Pra negócio. Isso é para quem tem dom e coragem, né? Duas coisas que um comerciante tem é coragem. Coragem de se endividar. E assumir riscos. Assumir riscos, exatamente. Isso aí um cara, esse tipo de pessoa que tem essa vocação, eles deitam no travesseiro e dormem. Eu perco sono. Tranquilo, não. Tem conta ali para pagar, eu já fico pensando o dia inteiro naquilo ali. Eu não sei manobrar. Mas ele pergunta assim, professor, quando o senhor chegou no museu da igreja do Galo, como é que foi o começo ali? O museu tinha umas 20 goteiras. Chovia que nem na rua. O museu tinha mais parte lá. Acho que 1/3 do museu estava exposto ao público e 2/3 estava guardado. Encaixotado. A primeira coisa que eu fiz é meu Deus do céu, isso aqui tá um... Aí eu tirei as goteiras todas, subi lá para cima.
Né? Proibido subir, mas eu subi. Tu mesmo subiu, tu pessoalmente. Eu subi na parte segura, né? Aham, sim. Porque ela forma uma calha, né? Então não tem como cair de lá. Claro, tu ia rolar pro meio. Então, mas as goteiras estavam justamente nas calhas. Limpei as calhas, tinha o que tinha de saco de mercado que voa, né? Claro. E cai ali, aí vem a chuva, aí fecha. Vai acumulando. Bolsava. Aí eu arrumei as goteiras, tudo, tirei. Cortei um abacateiro que tem lá no outro lado, enorme, que tinha tava largando os abacates nas calhas, tudo. Aí a água ia para dentro, claro, né? Mas aí tudo, limpei bonitinho, tá? Tirei as goteiras. Aí fui arrumar o museu. Desci lá para baixo, peguei as peças. Tive que cadastrar tudo. Tava ainda com máquina de escrever, pequenininho, uma pessoa de idade que usa óculos não lia. Além disso, estava amarelado o papel. Sim, as descrições. Muito antigo já, né? Botei em fonte 16, que é uma fonte boa de ler, porque as pessoas de idade vão ler lá, elas precisam ler. As peças têm que estar identificadas. Tirei o cheiro de mofo lá de dentro, levei minha esposa para lá, me ajudou, limpou os vidros, deixamos tudo brilhando, né? E recebeu o público. Fui nas escolas, as escolas vão visitar, e vou de novo agora. Faço a minha excursão em todas as escolas. E tô lá recebendo o pessoal. E o bom do museu é assim, ó, que hoje tu entra no museu, não precisa que eu fale. As peças falam. Todas elas identificadas. Não é porque não tem como. Entra 50 pessoas lá, não tem como tu atender todos. Não tem como explicar para cada um. Não tem. Então as peças têm que estar identificadas. Aquilo lá, como eu disse, não é um depósito de peças velhas. Aquilo lá é uma história concreta, né? E como é que tá o interesse físico, assim, das pessoas? Eu vejo ali uma aceitação muito grande do seu conteúdo no Facebook, na internet, mas como é que tá o... Não, o pessoal entra, de fora principalmente. Né? Sim, mas daqui. O Gabrielense... Eu tenho um detalhe, né? Eu sou assim, ó, se tiver uma excursão que chegou sábado em São Gabriel, é só me ligar que eu vou lá e abro. Não tem problema, eu abro. Domingo eu abro, de noite... Escola de noite agora eu abri para o 15. Sim. Eu vou abrir para outra. Uma professora me pediu para abrir de noite, eu vou abrir. Só me chamar, eu vou lá e abro. Sim. Tá? Porque a divulgação tem que ser. O museu é assim, ó, ele fica aberto sempre. Tá? As pessoas passam ali, elas não chegam. De São Gabriel, muito poucos chegam. Sim. Às vezes tem dias que eu não recebo ninguém lá. Pois é, isso aí que eu fico pensando. Mas tem dias que eu recebo bastante gente. Mas sempre entra uma pessoa lá e eu fico satisfeito. Mas tem uns piques, né? Que é assim, ó, eu cutuco as escolas. Vamos para lá. Que é importante, eu acho. Então, no ano passado eu recebi em torno de 900 pessoas. Então é bastante público. Existe um interesse, então, ainda do... Não, o museu tu tem que provocar. Eu acho. O museu tem que ir até a tua casa. Então eu faço projeto no YouTube, eu tenho vídeos que eu fiz para as pessoas saberem o que tem dentro do museu. E eu faço um estante no museu, eu vou recomeçar o projeto agora, tá? Que eu faço vídeos curtos e coloco no próprio Facebook. Vídeos curtos mostrando uma peça lá, ó, essa peça é isso, e falo. Apesar de não ter uma dicção boa para de locutor, eu faço em casa, com celular. Não é uma gravação perfeita. Não, mas nem a intenção. Não precisa. Mas importa a história ser contada. Mas como eu mexo bem no Premiere, né? Eu edito, né? Aí eu edito, faço as minhas montagens ali. Né? E até comecei com Vegas, mas não gostei do Vegas. O Jair gosta do Vegas, mas não, eu fui pro mais difícil, que era o Premiere. Eu gosto e é um programa sensacional, né? Consegue fazer muita coisa ali? Mas, credo, vídeo tu produz quase tudo que tu quiser, né? Efeito, tudo. Se tu quiser, por exemplo, botar uma pessoa em preto e branco no meio de um colorido, tu vai lá e marca e faz. Tranquilo. Tudo que a Adobe lança, na realidade, é de alto nível, né? A Adobe... Adobe é profissional, né? Não, tudo que eles fazem. Está no mercado, acho que desde o começo. Desde sempre. Começou o negócio. E tem o pacote Clouds, né? Que vem tudo. Sim. Aí eu baixei todo ele. E tu quer aula, tu vê ali no YouTube, né, cara? Quer saber como... tem milhares de professores. Quer um curso mais sério? Tem curso barato, custa R$15, vale a pena. Mas eles te mandam os links, né? Sim. E aí tu entra ali. O bom é que tu repete, né? Se tem um professor particular, o cara não gosta de repetir, né? Ali não, ali tu para, volta.
É verdade. Professor, como é que o senhor vê a cidade hoje, assim, a cidade de São Gabriel hoje? 2023, deixemos de lado a pandemia, que foi uma coisa que atrasou um pouco muito, né? Tudo. Atrasou o mundo, né? O mundo todo. Mas, tipo assim, como o senhor vê, assim, o senhor que acompanhou essa evolução, né? De acordo com a sua idade e o conhecimento que o senhor foi adquirindo, como é que o senhor vê hoje, assim, tipo, a cidade? O que poderia melhorar? O que pode... São Gabriel, eu sempre divulgo o lado bom de São Gabriel, né? Sim. Eu não divulgo briga, essas coisas que posto aí. Briga que sempre existiu. Sim. Mas que hoje tem mais... É que ninguém viveu na época. Tinha as brigas de facão também. Tinha no Maragato. É que ninguém filmava ninguém, né? Exatamente. Tinha briga igual. Briga do mesmo jeito. Briga não mudou nada. O que mudou e mudou para pior foi que não tem emprego e as vilas estão cheias, cara. Aí é o seguinte, ó, o pessoal que quer trabalhar, que quer, vai embora de São Gabriel, que é a juventude, né? Juventude que quer produzir. E aí fica essa gurizada solta aí, né, cara? E aí o meu pai dizia, né? Meu pai não, acho que a minha avó dizia que a cabeça vazia é oficina do diabo, né? Isso aí tu passa o dia inteiro sem fazer nada, né, cara? Essa gurizada, ser junto, né? E aí sempre tem um que influencia aqui, influencia ali, né? E aí, claro, de noite sai, tomam cachaça, bebem, fazem os litrão aquele, né? Os kits, agora tem nome, agora é kit. Né? O nosso tempo era tubão. E uma coisa que eu aprendi, mas eu aprendi, acho que, sei lá por que eu nasci assim, é que eu sempre andei só. Sempre, em toda a minha vida, andei só. Eu nunca andei de turma. Teve uma vez que eu andei de turma, foi a vez que eu apanhei. Esperei que foi ruim. Eu resolvi me juntar com a turma, não é, para nós sair para um baile. Aí um amigo meu lá, que já faleceu, se meteu numa briga e eu fui tirar a cara por ele. Né? Fui lá tentar apartar, daqui a pouco eu levei um tapa, né? Pô, e um tapa no ouvido é um troço violento, né? Desmaia, dependendo do jeito que pega. E o cara que me deu o tapa tinha uma mão... Uma raquete. Uma raquete, né? Fui no chão, aí levantei, aí eu sou galo, né? Agora nós vamos pra pau, agora. Sou galo de rinha. Se for apanhar, então apanho bastante. Vou apanhar com estilo. Vou apanhar bastante. Não, mas eu marquei ele também. Raqueteou. Não, mas é aquela velha história, né? Aí eu disse assim, puxa vida, eu nunca briguei na vida. Quando eu saio, aí sim, aí eu botei o firmei o pé na partida de hoje. Bloco de carnaval eu nunca participei, né? Que eu podia participar, me convidava, sempre me convidava, nunca participei, né? Porque eu decidi andar só. Sim. Mas tinha amigos, chegava na praça ali, naquele tempo não tinha, o nosso Facebook era o banco da praça. Então a gente sentava na praça e daqui a pouco tinha uns 20 na volta. Trocando ideias, piada, brincando. Eu sempre fui um cara que eu sempre interagi muito bem com todo mundo. Mas na hora de ir embora, eu ia sozinho. Ia sozinho. Ia sozinho. Até hoje sou assim, sou um homem só nesse sentido, né? E o que acontece hoje é que tem as gangues, as bondes, né? Tá. E aí o seguinte, cara, essa gurizada sai pra rua, cara, toma essas bebidas, cara, e aí surge... Mas o grande problema do século atual, né, é as drogas, né, cara? Não, isso aí... As drogas envolveu um profissional chamado traficante. E aí ele usa essas pessoas fracas, que no meu tempo não tinha, né, cara? No meu tempo chamava-se boleteiro. Boleta. Usavam boleta. Usava boleta, né? E tinha o maconheiro. Mas não era o mesmo boleteiro? Mas era bem generalizado. E tinha o LSD, que era muito raro. Mas tinha o LSD. E aqueles lança-perfume também, aqueles vidros? Não, o lança-perfume já não era na minha época. Já era mais... Na época do meu pai. É mais antigo. Eu achei que o lança-perfume era... Não, o lança-perfume na minha época já era proibido. Eu achei que era uma coisa tipo uns 40 anos, assim, umas coisas, 30 anos. Não, até tinha, mas acontece que quando eu saí pra noite, foi nos anos 70. Já era proibido. Na época do teu pai era livre, né? Eu acho que o regime militar proibiu o lança-perfume. E o lança-perfume, a minha irmã pegou, eu não peguei. Mas na época do teu pai era livre nas boates, nas festas, nas discotecas. Eu acho que no começo não tinha problema, né?
Mas o senhor chegou a pegar o regime militar ainda? Eu peguei todo ele. Todo ele? Sim. E como era o regime militar? Não há luz para nós. Para mim não tem problema. Eu vivia numa boa. São Gabriel não teve problema, né? Pois Quer dizer, teve os problemas que tiveram foi com alguns resistentes na época, né? Não vou citar o nome, claro. Não, claro, não tenho permissão para, né? Mas teve gente presa, né? Daqui da cidade. Inclusive tem uma passagem muito boa, que essa eu posso citar porque é positiva, não é? É que tinha os famosos caça comunista. Daqui? Daqui. Aí levaram uma lista pro quartel para prender. Tá? E o prefeito era o doutor Inocêncio Cunha Gonçalves. Tá? E essa pessoa, que eu não vou citar o nome, tá? Ela fez uma lista com 30 e entregou no quartel para prender os comunistas. Que a partir assim, ó, se tu era contra o regime militar, tu era comunista. Pronto. Isso era fatal. Aí levaram essa lista pro comandante. Eu não me lembro se era no nono ou era mas era o comandante na época eu acho que era o nono. Que depende da idade, né? Eu não me lembro quem era o comandante na época. E aí levaram e o comandante chamou o doutor Inocêncio, que era o prefeito. O doutor Inocêncio pegou aquela lista e disse assim, ó, o que significa isso? Não, só me diga quem nós vamos prender primeiro. Mas, isso não vamos prender ninguém. Essas pessoas aqui são chefes de família, são pessoas, né? São nossos adversários políticos, mas não são nossos inimigos. E convenceu o comandante a não prender ninguém. Nobre da parte dele. Mas era outra estirpe, né, de político. Era outra estirpe de político. Hoje em dia o negócio ia ser um pouquinho diferente, talvez. Não, mas ainda tem políticos decentes. A gente não pode achar que antigamente era melhor que hoje. Eu matei passarinho, cara, meu filho não mata. Eu matei passarinho. Não, meu filho não mata. E não é? E o meu neto será. O teu neto será melhor que nós. Vendo por esse lado, realmente faz sentido. Nós evoluímos, apesar de tudo. Entendeu? Até digo que antigamente era muito pior. Se tu pegar pega a Revolução da Degola, que foi terrível, né? Terrível. A Revolução da Degola foi 10 mil pessoas mortas, 2 mil degolados. Aqui no Rio Grande do Sul, em 1894, 1893, 94, 95, né? Ela se estendeu, 2 mil degolados. Não havia tolerância. E por motivos muito menores que de hoje. Se tu analisar bem, o motivo. Qual é o motivo da primeira Revolução? Tá? O motivo era político, acusando que a eleição foi roubada. É o mesmo motivo de hoje. E aí deu uma guerra. Deu uma guerra. Não, essa vez não deu. Houve confusão, mas não houve. Eu não em outros tempos teríamos uma guerra. Teríamos uma guerra com muitos mortos. Exato. Então existe evolução, apesar de tudo. Existe ódio na internet, mas sempre existiu. Ou tu vai dizer que o Facebook é culpado pelo ódio? Não. Claro. O ódio está na pessoa. O ódio está aí. Eu não vejo a tecnologia, essa evolução negativa. Eu falo do mau uso dela. Mas sempre existiu o mau uso. Porque ela é mais uma coisa. Tu sabe a história do Nobel? Do prêmio Nobel? Não. O Nobel inventou dinamite. Para que ele inventou dinamite? Para facilitar as pessoas que exploravam as minas. Sim. Porque os caras batiam o dia inteiro o martelo nas pedras, cara. Não é? E ele fez dinamite para quê? Para facilitar as minas. E aqui foi desviado. É uma boa ferramenta. O que ele fez? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu muito. Então ele pegou e dirigiu a fortuna dele para dar o prêmio Nobel da Paz, da Ciência. Que legal. E até hoje se mantém o prêmio Nobel com a fortuna dele. Que é gerenciada para isso. Outra coisa. E como eu não sabia coisas hoje. Essas conversas fazem evoluir bastante. A mesma coisa o Santos Dumont. O Santos Dumont fez o avião. Aliás, ele inventou o relógio de pulso. Né? O Santos Dumont fez o avião para facilitar o transporte. Na Revolução de São Paulo, em 1930, né? Ele, quando viu os aviões carregando armas as armas e atirando as bombas, né? Ele se desesperou. Então, essas coisas
Eu não me lembro bem o nome da revolta que ele se desesperou, que ele chorou muito. Né? Uns dizem que ele se suicidou por isso, mas não acredito. Aí teria que ler bem a biografia dele a fundo, né? Mas ele se arrependeu. Ele disse, eu não criei o avião para isso. Tem uma coisa para matar pessoas, né? Quando Einstein também, com o negócio da bomba atômica, né? Um troço que ele teve, tipo, que ele estava envolvido na criação das primeiras, lá, alguma coisa assim do tipo. Cara. É Von Braun, o Braun, esse cara aqui. Eu sei que tipo, teve um certo arrependimento também da pessoa que descobriu isso também depois, né? Depois ele descobriu o uso. O Einstein tava, acho que ele, na verdade, ele saiu. Fazia parte da equipe, ele saiu da assim. Alemanha para não se envolver, né? Até onde eu sei, assim, parece que ele saiu da Alemanha para não se envolver. Mas tem algumas pesquisas dele que colaboraram depois nos Estados Unidos, é o que eu sei, né? Porque aquele, como é que é o... É Von Braun, mas eu não lembro agora. É o Von Braun que você tá Ernst... Werner Von Braun. Werner Von Braun. Werner Von Braun. Von Braun foi anistiado, né? Tipo assim, ele... Vem cá, tá tudo certo, vem pra cá, vai dar uma trabalhadinha. Né? Projeto Clipe de Papel, acho que era o nome. Livro Azul. A bomba atômica nasceu do princípio dele, né? Isso, ele criou o V2, né? O primeiro míssil, né? Ele criou o primeiro míssil. Foi o V2. E dali foi desenvolvida a teoria atômica, né? Que deu no que deu, né, gente? É isso. É um recurso bélico. Mas a gente evolui apesar de tudo, viu? A gente evolui. Claro que uma das coisas que caiu foi a hipocrisia, caiu um pouco, né? E o mundo continua hipócrita, né? Mas caiu um pouco também a hipocrisia. Hoje em dia as pessoas não se sacrificam tanto, não é? Para mostrar para a sociedade, eu sou isso, eu sou aquilo. Apesar de, hoje em dia as pessoas estão voltadas mais pro rosto, né? Para arrumar o rosto, para ficar bonita, né? Como é que se fazia ostentação antigamente? A ostentação se fazia da seguinte forma, tá? Eu fazia uma casa bonita. Só daí surgiu os casarões. Era uma maneira de... O casarão te dizia, através dos símbolos, te dizia se tu era maçom, se tu não era maçom, se tu era republicano, se tu era imperialista. Bastava tu olhar a fachada ali, tu já sabia. A arquitetura já. Quando tu vê dois raminhos volteados, né, 2 ramos na fachada, aquilo ali é um republicano. Se tu vê algo em forma de coroa, né, aí tu vê, esse aqui é um imperialista. E ali sabia, esse cara era maçom, esse cara não era maçom, tudo pela fachada da casa, tinha sinais, né? Que as pessoas liam. Então era a forma de ostentação. Sim. Qual é a ostentação hoje? A ostentação hoje é um carro, né? As casas perderam praticamente a arquitetura, né? Ficaram quadradas. Eu fico pensando que bons pedreiros a gente tinha naquela época. Tu vê as construções, os caras com artista. Eles tinham os caras faziam um rosto, cara, em cima. Eles tinham formas, aquilo tudo é feito em forma. Sim, pois é, mas tipo, pô, tu projetar aquilo ali tudo. Não, e o investimento, porque era tudo muito grande, era gigante. As portas eram grandes, as casas eram altas. Tinha lojas especializadas em vender formas aquelas. Eu quero uma estátua de Mercúrio, né? Eu quero uma estátua de Zeus, Júpiter, no caso. Né? Mas isso aqui tinha essas... Aqui na cidade tinha lojas que vendiam aqui. Pô. E tu encomendava, né? Me encomenda aí, eu quero fazer uma fachada, eu quero um friso, tal. Tinha um livro que tinha os frisos, tinha a numeração, tu comprava e vinha as formas, vinham prontas. O pedreiro fazia tudo é feito com forma. Inclusive os frisos das casas. Tudo com forma. Eu acho que o cara faz tudo na mão, né? Raramente faz. Eu acho que nem faz nada, né? Não faz isso. Tu pode fazer a forma. Mas eles não fazem porque tipo, parece que caiu no desuso essas coisas. É mais fácil ter uma fachada quadrada ali. Hoje em vidro. É que hoje em dia a ostentação não é a casa. Tu faz uma casa segura pra ti, bonita, tudo, mas ela não é o símbolo de ostentação. O símbolo de ostentação tu tem um baita de um carrão. Tu compra, os cabeletão. Tá com a cara bem esticadinha. Puxadinho. Tudo bem puxadinho. É o que eu digo. Dá um sorriso e puxa uma perna. Eu tenho outro lado que vocês não conhecem, que é as pesquisas eleitorais, né? Que eu sempre fiz as pesquisas e fiquei famoso, inclusive, pelas pesquisas. E eu sempre dizia assim, não me vão com carrão nas vilas que o pobre não gosta. O senhor já tinha pegado essa... Já sabia. Jogado. Eu dizia, não adianta vocês fazerem uma carreata com carrão nas vilas que é tiro no pé. O cara tem uma bicicletinha no fundo do pátio, aí passa aqueles carrão lá e o cara com a bandeira dizendo, vota no meu candidato, vota no meu candidato. Isso aí não cola, a pessoa não gosta. Então, aí surgiu a caminhada.
A caminhar. A caminhada a pé. Tá? Interage melhor. Pode abraçar bastante criança. Tu desce do pedestal, o carro é um pedestal. Tu desce do pedestal e vai caminhar a pé. Há quantos anos o senhor acompanha a política, professor? Aqui em São Gabriel? Eu tenho 65 desde os 19. Desde os 19 anos. Eu era balbista, doente. O senhor sempre gostou. Eu comecei com o balbo, depois o balbo me correu, né? Me correu, me xingou, porque eu disse que ele ia perder. Eu fiz uma pesquisa e achei uma diferença de 6 mil votos. Mas aquilo ali Deus, quase me deram em mim. Cara. E ele perdeu? Perdeu por 5.880. Viu? Deve umas desculpas, hein? Aí eu fiquei marcado na testa. Político tem marca na testa. Político é assim. O político é assim. Tu não tem perdão. Mesmo que tá falando sério. Não tem perdão. Não, mas é melhor a mentira, então? Não, a partir dali acabou a relação política. Isso, tio. Acabou a relação política. Porque eu não dizia o que eles queriam me ouvir, né? Então, mas é isso que conta, né? Eu era considerado uma pessoa que minava o grupo. E que eles tinham razão. Nisso eu dou razão para eles. Pensa bem, tu tá numa campanha política, nas vilas, com todo empenho, camisa. Empolgado. E aí eu chego pro cara e digo, nós vamos perder a eleição. Não é uma coisa que o cara tá afim de ouvir, mas é a verdade. Mas aí o cara podia dizer pra ti, tá, mas por quê? O que tu acha que tá acontecendo? Então vamos resolver essa parte. Mas ele era um candidato que colocava bastante votos também na época. Não, mas tem eleições que não adianta tu fazer. Tu pode pintar de ouro a cidade. Aquela ali, a tendência é tendência. Então, quando surgiu, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O Balbo teve um governo, teve o período dele de governo, que ele governou, que foi os anos 80, né? 80, 90. Ele começou em 80, 90 era Balbo. Sim. E o Balbo revolucionou São Gabriel, porque ele pegou uma fase boa, que surgiu muita verba de asfalto em todo o Rio Grande do Sul. Mas tem prefeitos que souberam usar, outros não. Bagé não soube usar. São Gabriel, Alegrete, Rosário nem tanto, mas principalmente Alegrete, Uruguaiana, a Santa Maria souberam usar, pegaram aquela verba e usaram, e o Balbo soube usar. E aí, claro, o Balbo transformou o centro de São Gabriel, era tudo de pedra, né? Asfaltou, fez a praça, né? Investiu, a cidade ficou bonita de repente, e aí ele se tornou o rei. Sim. O rei. Quem ele indicasse, que fizesse o que fizesse, ele... Houve o que houve em volta dele, né? E aí, claro, como todo poderoso, né, cria inimigos, né? Porque é natural. No momento que tu adquire força, tu adquire a contra-força. Faz parte do equilíbrio. Onde tem luz, tem sombra. Certo. Não é? Quanto mais alto tu for, mais sombra tu tem. E o Balbo cresceu, criou uma sombra. Então surgiu o PDT. Tá? PDT. Como o Balbo derrotou o Erasmo, o Erasmo, muito inteligente, enxergou no Rossano, do Dr. Gonçalves, o potencial que realmente... Ele encarou não, de frente, né? Aí ele foi vice do... Foi o Balbo contra o Erasmo, e o Erasmo pegou de vice o Rossano, e o Balbo ganhou essa eleição. Sim. Mas aí não podia ter reeleição, né? O que aconteceu? Veio o Alcir Lanes. Eu lembro disso. Alcir Lanes veio. Aí o Alcir estava com 70% da votação. E foi quando eu aprendi a fazer pesquisa com o professor Dacil, o professor Gerson e o professor Tadeu. Os três foram meus mestres na pesquisa. Eu digo para vocês que eu aprendo olhando, né? Rápido, né? Foi, né? Eu queria saber como é que eles faziam aqueles números. Vem cá, como é que vocês fazem isso? Aí o Tadeu dizia, não, isso aqui tem uma estatística, assim, aquela é a forma. Eu pegava. E eu fiz um programa de computador para São Gabriel. Até hoje eu tenho. Para fazer essas pesquisas. Não, se eu pegar 20 amostras de um bairro e pegar 50 do outro, não importa. A hora que eu ponho no computador, ele distribui certinho. Ele pega, eu sei a população de cada bairro. Botei dentro do computador ali, ele mandava na hora, cara. Então, mas como é que o senhor estabelece parâmetros assim para calcular? Por exemplo, o senhor entrevista ou pega a intenção de X pessoas e como é que é feito esse cálculo? Tem uma coisa que eu não entendi. Assim, se eu quiser saber que doença tu tem, eu tiro uma gota de sangue teu. Certo? Pronto. Tá. Então, a sociedade ela é orgânica.
Tá. Então, se eu chegar no bairro Independência e tirar uma amostragem do bairro Independência, eu vou tirar os problemas do bairro. Se lá tiver mal iluminado, todas as pessoas vão querer luz. Certo. Porque o problema é coletivo. Entendi. Entendeu? Os problemas são coletivos. Então é fácil pegar. Tu pega. A pesquisa funciona assim, ó, faixa etária. Uhum. Tá? O velho vota de um jeito, o jovem vota do outro. Tá? Salário, renda. O rico vota de um jeito, o pobre vota do outro. Haja vista que o Lula ganhou no Nordeste, que tem muito pobre. Não é? Ele arrancou de lá com 10 milhões de votos. Então, por aí tu tem uma base de quem é o eleitor do Lula e de quem é o eleitor do outro. Tá? Claro. E a escolaridade. Não é? Um homem culto vota de um jeito, o outro vota do outro. Esses nichos que tem são chamados bolhas. Sim. Tá, então o cara tem que conhecer pessoas, conhecer as pessoas para poder fazer uma pesquisa que realmente... Não, aí tu cria um questionário comum a todos, entendeu? E no meu caso, quando eu ia no bairro Independência, por exemplo, eu sabia que o bairro Independência, um lado era Rossano, o meio era meio dividido, e tinha um lado que era do Balbo. A Ipiranga ali era tudo Balbo na época. Né? Isso na época. Aí eu sabia. Na Cidade Nova é o contrário. A parte de cima vota de um jeito, a do meio do outro, e o fundão do outro jeito. Então eu sabia todos esses macetes, eu conhecia tudo isso aí. Claro. Né? E aí eu fiz um programa de computador para me facilitar. E eu fiz e dava certinho. Olha, 100% dava. Eu nunca errei a pesquisa que eu errei, a eleição que eu errei porque a diferença era muito pouca e o Rossano virou ela nos últimos dias. Sim. Aí eu errei. A diferença era 4%. 4% tira em 3, 4 dias. E o Rossano virou ela assim, rapidinho. Isso aí. O senhor acompanha, então, a... Eu fiz 15 pesquisas, errei uma. Tá boa a média? A média é boa. Média. E como é que o senhor vê hoje? Tipo assim, como é que o senhor vê com essa entrada da internet, da mídia digital, toda essa função? Não, continua a mesma coisa. Fica a mesma coisa, para fazer um cálculo de pesquisa. Coisa. O que vai acontecer é que as pessoas vão se expor mais, mas não o pobre. Entendi. Mas ainda funciona essas táticas e estratégias de política, de caminhada, disso, daquilo? Funciona ainda para o pessoal? O pobre que tem emprego no comércio, ele não se manifesta muito. Certo. Entendeu? Ele tem medo de perder o emprego. Não, mas ele tem mais acesso à informação. Mas aí ele guarda para ele e descarrega na urna. Não, claro, mas eu digo assim... A urna é o único meio que tem do povo responder para o político. Não, claro, porque ela responde com a verdade. Né? Sim, mas eu digo assim, ó, o fato desse acesso maior de todas as classes a mais informação, porque hoje em dia a gente tem um mundo no celular ali, né? Sim. A informação chega, né? Seja ela às vezes até falsa. Né? Isso forma de certa forma mas a fake conceito. Até o fake news forma conceito. Mas a fake news sempre existiu. Não, sim, é que hoje tá mais disponível, tem mais acesso. É que antigamente quem fazia fake news era o jornal e o rádio. O Hitler usou o fake news muito, pelo rádio. Muito. Através do rádio ele criava, mentia, dizia que estava sendo perseguido, que o mundo estava contra ele, entendeu? A mesma coisa de hoje, só que, claro, o rádio. Claro, mas tipo, o senhor não acha assim que hoje, o senhor que acompanhou toda essa era de ouro, assim, dessa evolução da política, o senhor que fazia pesquisas, hoje não se torna um pouco mais difícil? Ou o senhor acha que usando os mesmos parâmetros o senhor ainda consegue calcular? Pelo contrário. Foi mais fácil? Pelo contrário, melhorou muito mais. Porque agora eu posso criar um grupo de WhatsApp e ali eu tenho uma pesquisa. Já, automático. Eu não preciso sair de casa. E eu vou pegar os mesmos dados e vou jogar no meu programa. E ele vai fazer a mesma coisa porque a população do São Gabriel não cresceu. Porque ao contrário, diminuiu. Continua a mesma coisa, né? Diminuiu. Tá, então, hoje é melhor. Antigamente eu tinha que sair na rua, cara. E outra, no centro tu não consegue. Porque tu chega numa casa com grade, quem te atende é a empregada. Tu toca ali. Às vezes a dona não quer responder para as pessoas que estão coletando, né? E aí fica difícil de fazer. Aí tu fazia por telefone, mas tu fazia era restrito para alguma outra pessoa que tu conhecia. Claro. Hoje não, tu faz um grupo de WhatsApp ali, entendeu? Realmente, de certa forma facilitou bastante para isso, né?
E as pessoas também colocam a opinião delas à mostra agora na internet, né? Elas vão ali e colocam e não e discutem, e ali mesmo já debatem. Então... Tá tendo muito mas debate. Mas aquilo está debatendo mais. Aquilo ali não é base, porque eu sempre digo, existe a enquete e existe a pesquisa. A enquete, ela é de uma bolha. Entendeu? Ela é de uma bolha. Geralmente tu tem os teus amigos que tu quer ter. Tu escolhe teus amigos. Se o cara começa a te encher o saco, o que tu faz? Tu deleta ele, bloqueia. Claro. Entendeu? Mais. Aquele cara ali, aí tu vai selecionando pra tudo. Tu faz uma enquete, vai dar mais ou menos o que tu pensa. Não, claro, tem o que iludiu as pessoas. As pessoas foram iludidas por isso. Sim, eu acredito, mas eu digo assim, ó, eu vejo às vezes, analisando até posicionamentos políticos ou estratégias políticas, assim, o pessoal ainda quer manter um padrão tipo anos 80, 90, e o pessoal ainda acredita em determinadas coisas, né, tia? Com a informação na palma da mão, a gente pode ver que aquilo não é real, não procede, né? Então não tem como fazer, porque hoje em dia... Não, tu tem que, eu tenho uma ideia, os caras botaram o nome de bolha, mas eu tenho outro nome, que eu sempre tenho, chama-se casulo. Casulo é assim, ó, tá? O homem tende a sonhar. Eu tendo a sonhar, tu mesmo, o que tu está fazendo aqui é um sonho. Tá? Tu tende a sonhar. O homem, se tu tirar o sonho dele, ele morre. Tá? Ele vai pro asilo e ali ele não tem mais sonho. Acabou. Tem. Alguns têm sonho de voltar para casa. Meu filho vem me buscar. Às vezes chega no asilo lá, tem uma velhinha olhando para a porta. O sonho dela é ver o filho dela vir, querer buscar ela para ela voltar para casa, para ela voltar a ser boa. Todos nós temos que ter sonhos. Tá? O que é a política? A política é a arte do político de criar um sonho na tua cabeça. Certo. Então o que ele cria? Ele inventa um mundo, ele fantasia um mundo. Foi feito isso agora. Tá? O bolsonarismo, tá? O lulismo, o petismo, isso são sonhos criados. Tá? Essas pessoas, elas juntam um grupo, entendeu? Fazem um discurso, que eu vou ser eleito, né? Troço bonito. Nossa, ele usa o nós. Já te inclui no meio. Tu já faz parte da família. Já é parceiro. Já tem uma manipulação de palavras ali. Já, aí, de repente, tu pensa, pô, eu vou ser secretário, eu vou ter empregado, eu tenho um mais humilde, vai sobrar uma boquinha para mim. Né? E o cara já te vende o sonho de que vai melhorar a cidade, que eu vou fazer isso, que eu vou limpar. O cara cria um mundo, ele cria um casulo. Tá? E a pessoa se envolve naquilo. E ela acredita naquilo, porque aquilo é um sonho. Entendeu? É um sonho implantado. Entendeu? E aquele sonho é muito difícil de tu tirar. E aí que entra o Beraldo desmanchando a bolha. Desmanchando o senhor tá com a agulha para furar. Eu chego, faço a pesquisa e digo, não adianta que nós vamos perder. Traduzindo, então, o senhor acredita que quem procura o impossível consegue só mentira? Não, a política é o seguinte, ó, tu tem que vender a ilusão que tu vai ganhar. Não, claro, mas e que tu vai melhorar as coisas, né? Tu tem que vender essa ilusão. Mas aquele cara que no fundo sabe que aquilo é impossível, ele tá fantasiando e se ele tá se com uma ilusão. Ele tá tendo, tipo, ele tá colaborando. Tá, beleza. Tem pessoas que é fácil de tudo. Eu vou com a manada. Na verdade, vamos junto, né? Eu já acho um tanto pesado, né? Mas na verdade é a dominação de massas. Isso. Que é chama de rebanho, chama de manada, efeito manada, tem isso aí. Mas aí a pessoa se ofende porque leva pro lado do gado. Mas não é nesse sentido. O sentido é o seguinte, ó, é que tu hipnotiza fácil. O político ele tem esse dom, né? Ele chega num lugar, ele faz um discurso bonito, não é? No começo alguns duvidam, mas 3, 4 reuniões ele já convenceu a metade. E aí tem uns 4 ou 5 que não quer. Não é? Eu nessas alturas não estou mais ali, soltei fora. Sim. Não. O senhor hoje não participa mais, acompanha, mas não trabalha mais? Não, eu nunca assinei ficha em partido. Isso me faz um apolítico. Imparcial, político. Tenho minhas preferências, como todo mundo tem, não gosto de divulgar. Né? Eu sempre disse pro pessoal aí na votação dessa divisão de PT e Bolsonaro, eu digo, eu vou pescar. Vou pescar. Por que eu vou pescar? Eu digo que vou pescar porque eu queria um unificador, que é difícil. Não é? Pegar um Tito, por exemplo, da Iugoslávia, né? Pega o Tito, ele uniu. Tanto é que o dia que ele morreu, explodiu. Né? Então falta um unificador que chame o Brasil e diga, nós somos um só.
Mas Esse herói é complicado. Não, mas o que eu digo, eu vou pescar, porque eu não encontro alguém que faça esse discurso, o discurso, né? Sim. Entre os candidatos não tem... Não tem. As opções não tem nada que... Existe o ódio da esquerda e o ódio da direita. É uma briga. É uma rixa. Dividiu muito. Aqui eu não sei se... Aqui teve um tempo que era bem dividido mesmo esse negócio, né? Não, São Gabriel é dividido. Rossano ainda continua. São Gabriel é Grenal. São Gabriel é Grenal. E vai ser de novo. Não tem como. Se alguém pensa aí que não, São Gabriel é Grenal. Porque a população é dividida. Tá? Porque nós temos o seguinte, ó. Nós temos o São Gabriel, a elite é dividida em dois. A elite. Isso há muito tempo. Não, o São Gabriel é assim, ó. Existe a elite da direita e a elite da esquerda. Tá? Tu pega o PDT, tem estancieiros, fazendeiros. O Rossano é filho de estancieiro, Rossano Doutor Gonçalves. Sim. Tá? E ele era o líder da esquerda de São Gabriel. Entendeu? Então, ele fez a história dele na esquerda. Tá? Se é centro-esquerda ou não é esquerda. E existe a famosa arena antiga, né, que ela é representada pela direita, que é o Balbo Teixeira. E ali o Balbo tinha. Tá? Esses mesmos partidos entram nas vilas e tem também o pobre. Lá embaixo das vilas também é dividido. Sim. Tem o pessoal do Balbo e tem o pessoal do Rossano. São Gabriel sempre foi assim. O senhor acredita que não vai mudar esse quadro? Não vai mudar. Só vai trocar os nomes. Mas a bandeira vai ser sempre. Vai ser sempre a bandeirinha amarela contra a bandeirinha vermelha. Tá? E agora nós temos surgindo nova liderança. Tem o Lucas aí, tá? Que obviamente será muito forte. Não é? Vai ter as novidades. Tá? Tem o Rossano, aliás, o Rossano Farias, né? Tem a Malu, tem a doutora Sandra Weber, né? Tem outros candidatos que podem surgirão. Né? E esses partidos aí, eles vão disputar, mas vai dar Grenal. Não tem como escapar. Vai dar Grenal. E a gente viu só, cara, como é que é legal. Porque, tipo assim, a gente entra a gente vai indo, vai chegando em tudo quanto é coisa, né, cara? Tu viajou... Tem um pouco da história política, né? Tu viajou na vocação minha, né? Eu entrei nas pesquisas. Mas isso aí é interessante, cara, porque tem muita gente que não sabe como funciona, professor. Pior é que o pessoal não sabe. Tá, mas como é que o cara faz uma pesquisa? Mas eu não sabia. Eu não sabia. Que usava essa parte de análise dos problemas ali no geral. O homem é um ser social. O homem é um ser social. Por que o Rossano Douto Gonçalves teve 10 mil votos? Porque ele criou um problema para todos. E todos sentiram. Qual foi o problema? O esgoto. A taxa de esgoto. Né? A taxa de esgoto. Que tu mexeu no bolso das pessoas. Culparam ele. Se ele é culpado ou não é outro detalhe. Sim. Mas culparam ele. As ruas, esburacadas. Né? Aí criou um outro problema para quem tem carro, automóvel. O cara vai, pum, passa naquele buraco. O ônibus, pum, passa naquele buraco. E quando o teu carro bate no buraco, tu lembra do prefeito. Pior que é verdade. Qualquer um de vocês. Bateu no buraco. É o governante que não tá bom. É o governante que não tá legal. Entendeu? Botei no cara, ele não fez nada. Eu, se fosse prefeito, a primeira coisa que eu ia dizer, tapa em todos os buracos. Ainda agora. É verdade. Vamos tapa em todos os buracos. Pegar uma é uma maneira de enganar o povo, né? Infelizmente. Não enganar, mas tipo, deixar satisfeito, eu acho. Mas é o que o povo quer ver. O que o povo quer ver? Ele quer ver uma cidade limpa, arrumada. E pode ver, é isso que o povo quer. Quando tu entra e limpa, pinta, organiza, o povo fica feliz, ele fica contente. E nós temos um problema sério, São Gabriel, que ele é secular e vai continuar sendo, que é o problema do emprego, né? São Gabriel não tem emprego. O emprego de São Gabriel é 3 mil, acho que seria um bom emprego de São Gabriel, né? E quantas vagas de 3 mil tu tem? Tá, mas aí a gente trabalha numa outra linha de raciocínio, que é, voltando lá, aquela hora que eu lhe perguntei sobre essa parte da cidade, coisa, com relação à violência, eu acho que é uma questão mais cultural, e não tanto pela falta de emprego, porque, tipo, vamos dizer assim, tudo bem, que a gente não tem uma oferta gigantesca de emprego, mas tem trabalho. Para quem quer, né? Aí nós entramos nisso. Para quem Entende? quer. Tipo assim, o pessoal age assim porque não tem emprego. Não, mas emprego não tem, mas trabalho tem. Só que, claro, tu não pode querer ser gerente do banco e tu não ter o primeiro grau completo. Não, o que eu falo é assim, ó. Tomar um posicionamento. É que antigamente
antigamente, que eu falo antigamente, no tempo da... Vamos tentar uma data aí. Anos 20, até os anos 20, até os anos 40. Tá? São Gabriel produzia personalidades, vultos, e eles ficavam aqui. Entendeu? Por quê? O cara tinha instância para tocar, era herdeiro, tá? As pessoas se satisfaziam com empregos com menos renda, né? Porque não tinha o celular para comprar, não tinha televisão para comprar. Porque hoje em dia tu quer o conforto dentro da tua casa. Claro. Antigamente tu não tinha o conforto para onde tu ia para os bailes. Tinha baile, tinha clube, tu ia para a praça, tinha carnaval na praça, o prefeito se preocupava em fazer eventos populares, porque na tua casa tinha o quê? Era a luz, a água, uma geladeirinha ali mais ou menos, e deu pra bola, cara. Não tinha mais nada. E rádio. Não, muitos nem rádio. Rádio. Aí depois começaram a criar a tecnologia, né? O clube de piscina não tem mais. Por quê? Porque hoje em dia tu tem uma piscina na tua casa. E aí tu pode ficar mais à vontade, né? Não tem ninguém olhando para tuas filhas, não tem ninguém olhando para tua esposa. Tem privacidade. Tem a privacidade, né? E tu tem a tua cervejinha gelada, né? Esse dia eu falei pra minha esposa, eu digo, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Aí cheguei lá, a cerveja estava quente, não estava boa. Isso é horrível. Aí eu disse, eu vou pagar o dobro, ou até às vezes o triplo, e eu tenho em casa a minha bem geladinha. Pede a pizza. Pede a pizza, vem em casa, as pessoas trazem. Então o que aconteceu foi que a sociedade, o mundo social, ele perdeu a vez. Mas em compensação veio o Facebook. Sim, e aí tu faz... Tem um mundo social na tua casa. Tu faz a parte de sair da rua, que tu saía antes, os bailes, tu vai ali e faz. Aquela conversa da esquina tu faz por ali agora. Faz por ali, pelo grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp discute. Não precisa mais sair da casa. O senhor é um entusiasta do Facebook, então? Não, eu sou entusiasta da vida. Cara. A vida, gratidão à vida. Porque eu não sei como é que vai ser a minha velhice, né? Eu já sou um homem idoso, tenho 65 anos, mas eu sou um idoso jovem. Eu trabalho, gosto de trabalhar. Atividade sempre. Atividade. Continuo trabalhando 3 turnos, porque eu dou aula de desenho. Então eu trabalho de tarde, de manhã e de noite. Tá tranquilo, mas faço o que eu gosto. Nenhum desses... Antigamente, quando começava a trabalhar lá no meu tempo de balconista da Comag, eu ia, mas eu não gostava. E aí tu ficava olhando o relógio para a hora de vir embora. Parece que não passa a hora, né? Não passa, eu estava infeliz. Era vai para cá. Trabalhar infeliz, eu digo para todos, se está infeliz no teu serviço, cai fora. Busca o que cai fora, porque a vida é curta, passa rápido, e de repente tu vai dizer assim, puxa vida, eu fiquei tanto tempo nesse lugar infeliz. E aproveitar para mudar enquanto está novo. Vou rimar, eu vou fazer uma poesia infeliz porque tu quis. Porque tem como tu melhorar. Tem que ter coragem. Coragem para buscar a felicidade. A felicidade nada mais é do que a gratidão à vida. O que eu vou te dizer? Olha, foi uma entrevista de muito aprendizado para mim. Para mim também. Olha, cara, é difícil me manter em silêncio por muito tempo, porque eu não... Hoje a gente ficou, acho que foi a entrevista que a gente ficou mais em silêncio ouvindo. De tanto conteúdo que o senhor nos passou. Me interessou muito a gente fazer em outro momento a origem, tanto de São Gabriel, sim, a parte histórica, quanto do Rio Grande do Sul. Só isso, como se eu disse, dá um episódio inteiro, vamos fazer um episódio inteiro. Se o pessoal curtir, se o pessoal quiser realmente... solicitar nos comentários. Porque o senhor foi um dos mais também pedidos para que viesse aqui, né? Assim como eu vi que foi cogitado para outros podcasts que estão saindo aqui em São Gabriel também. E quer dizer que o seu público ali gosta muito do seu conteúdo. E eu acredito que isso aqui vai estreitar laços um pouco, porque eles puderam ver um Beraldo mais raiz, um Beraldo da onde veio, que a geração nova não sabe, né? Um Beraldo família. Família, né? Isso. Mas é que eu não contei essa não. Mais o Beraldo tava virado. O outro Beraldo, mas em off depois a gente vai trocar umas ideias aqui. A gente só não vai gravar, depois a gente não pode contar. Mas tipo assim, ó, se quiserem, né? Se o pessoal quiser e pedir, o senhor está disposto a vir aqui para dar essa ideia, e a gente vai falar só daquele período lá de criação, tanto de São Gabriel quanto do Rio Grande do Sul. Professor, não tenho palavras para lhe dizer assim, em agradecimento pela sua presença hoje aqui com a gente, por essa paciência de nos
nos informar, Sim. nos passar esse conhecimento. Muito Quer obrigado. acrescentar alguma coisa, professor, que ficou assim, que ficou Ah, Quer faltando? deixar uma... Isso, deixa um pensamento pra gente no fim, alguma coisa. Não, o único pensamento é faça o que você goste. Viva a vida. E um detalhe, a felicidade não está na esquina, está dentro de ti. A felicidade nada mais é do que eu disse para vocês, vou repetir, o fato de tu agradecer de estar vivo, tu está praticando a felicidade. O jovem de hoje, que busca a felicidade no amor, ele só vai ser feliz se ele for feliz. Certo. Ele não tem direito de exigir que alguém faça ele feliz. Fazer feliz Não tem. A felicidade ela tem duas mãos, né? Eu sou feliz e a pessoa que eu casei, se ela ficar comigo, ela vai estar no meu mesmo nível. Ela vai entender que a felicidade dela está em estar junto numa jornada. Certo. Uma parceria. A alma gêmea não existe. Amor é construção. Mas antes da gente encerrar, a gente teve uma visita na cidade nos últimos dias, professor, tipo, de uma moça Sim. que afirma ser, tipo, descendente de Cepete Araju, né? Coisa assim do tipo. Ela conversou com a gente, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Ela é bem pra cima, tanto que a gente frisa que ela não veio aqui procurando nada, ela não queria nada. Na verdade, ela não queria nem ser entrevistada, ela não queria nada, ela só queria conhecer o museu e os monumentos ir embora no outro dia. Sim, ela se diz tataraneta do Cepete Araju. Exato. Bom, eu não vou criticar ela, pelo contrário, a gente tem que respeitar as pessoas. Exato. Tá? Eu só vou dar dados históricos. Isso, tá? isso. O primeiro dado é o seguinte: Cepé nasceu em torno, que não tem uma data exata, ele nasceu em torno de 1723. Ele morreu em 1756. Então ele morreu com 23 anos. Tá? Casou com a moça chamada Jussara, uma índia. Tá? O Cepé, os pais dele morreram de uma doença trazida pelo branco, na época matava os índios. Tá? Os pais deles morreram. Ele foi recolhido, o Cepé foi recolhido por um padre que ensinou a Cepé tudo. Até latim ele sabia. Tá? O Cepé se tornou e ele se tornou capitão. Tá? Com 21 anos ele já era capitão. Tá? O nome Tiaraju não é sobrenome. Tá? Tiaraju vem de Yara Iu, que significa lança do Senhor. Então é como assim, Alexandre Magno. Tá? Como é que é? Ricardo Coração de Leão. Uhum. Então Cepé quer dizer José, né? Igual a Joaquim Quinca. Uhum. Tá? Então na Espanha se dizem que Cepé é uma maneira de chamar José. Então era Cepé Tiaraju, ou seja, Cepé, o lanceiro de Deus. Entendi. Então não era sobrenome. A primeira coisa. Uhum. Tá? Agora eu vou falar sobre o sobrenome. Bom, Cepé Tiaraju, a diferença de 1756 para a data que essa moça falou, dá 256 anos. Uma geração tem 25 anos em média. Então dá no mínimo 6 gerações. Então não tem como ser tataraneta. Seria, sei lá. Neto Chaves, tá. Tá. Agora vem o principal. O principal de tudo. Cepé morreu com 21 anos em batalha. Aliás, 23 anos. Uhum. Morreu em batalha. A recém tinha casado. Ele casou com a Jussara e já foi para a guerra. Tá? Porque veio a Guerra Guaranítica, que dá uma palestra, dá outra entrevista aqui para vocês, que é o Tratado de Madrid, tá? que culminou com 1.500 índios mortos. Tá? E o Cepé morreu em 7 de fevereiro de 1756, na Sanga da Bica. Cepé não tinha filhos. Ele não teve filhos. Então não existe descendência do Cepé. Tá? Tiaraju. Hoje em dia existem pessoas com o sobrenome de Tiaraju. Tá? Mas acontece que antigamente tu podia colocar o sobrenome que tu queria. Sim. Jobim. Jobim é numa cidade. O cara veio de Portugal, pegou o nome dele e acrescentou Jobim para homenagear a terra. Baltar. Tá? O João de Deus era João de Deus Mena. Ele ajuntou o Barreto. Ele quis juntar. Resolveu botar, o meu nome vai ser João de Deus Mena Barreto. E surgiu a família Mena Barreto. Assis Brasil era separado. Então antigamente se juntava. Alguém admirador do índio, talvez os próprios índios, adotaram o sobrenome de Tiaraju. E existem milhões de Tiaraju.
Hoje em dia, se tu pegar São Paulo, Rio, digita Tiaraju, José Tiaraju, vai aparecer ali no Google, né? Tá? Então, essa moça não tem como ela ser, né, descendente do Cepé Tiaraju. Ela pode ser descendente de algum índio, até antigo, de repente até um herói, mas não o Cepé Tiaraju, o lanceiro de Deus de 1756. Sim. Ele não tem essa... Cronologicamente... Existem várias formas de dizer que não condiz com a realidade, não é? Mas é um sonho que ela tem, é a verdade dela, digamos assim. Tem que respeitar, né? Isso, de repente isso aí foi passado de família. Passaram para ela, de repente... chegou para ela. De repente é verdade. De repente ela é índia, né? Não, ela tem traços de índia. Isso, ela disse que ela é índia. Ela é índia e, de repente, ela tem algum familiar antigo que adotou o nome desse pé, Tiaraju. Botou lá, Tiaraju, sobrenome, mas não é só. É referência, Tiaraju é referência, né? É igual. É porque o seguinte, se pegava os nomes Guarani, né? Hoje em dia, Paraná é um nome Guarani. O Cerro do Batuvi, quer dizer amontoado de terra. Batuvi é um amontoado de terra. É um amontoado de terra, né? E o que aconteceu foi isso, que disseram para ela, porque ela não tem essa árvore genealógica, não existe, né? Primeiro que não tinha cartório na época, né? E quando mataram 1.500 índios, os índios se espalharam. Os jesuítas foram embora. Não é? Se perdeu o nome dos índios, se perdeu tudo. Não se tem nada. O CPE não se tem nada dele, né? A não ser a história. Né? Que foi sendo contada. Foi sendo contada, e existem registros históricos reais, porque o português, o exército português, o exército espanhol, eles faziam diário. Diário de guerra. Hoje o exército em tal lugar, assim, botava as coordenadas, tudo. Por isso que se sabe onde Cepé morreu. Cepé morreu na Sanga da Bica, porque o Ptolomeu desses Brasil pegou os registros da época e conseguiu, ele era militar, né? Ele conseguiu as coordenadas, deu bem na Sanga da Bica. Isso tudo registrado, isso é registrado. Então quem registrou a história do Cepé foi o branco. Certo. O branco. Não é? E através disso se sabe que ele morreu sem ter filho, não tem descendência. Sim. Essa acho que está esclarecido. Porque ficou uma dúvida aí. Está levantando questões. Mas agora logo vai sair o vídeo dela. A gente tem um vídeo dela falando sobre isso também. Ela dando o posicionamento dela, mas foi muito elegante sua colocação, porque é uma colocação. É uma colocação de fato. Eu acredito que alguém falou para ela isso, e ela não tem essa árvore genealógica, não existe. Essa árvore genealógica ela não tem. Porque não tem registro. Mas chega na hora e desaparece. É meio difícil de comprovar. Desaparece. Ela não tem como comprovar. Para a época era difícil. Ela não tem como comprovar. Assim como nós também não temos. A gente não tem, porque não tem, mas não existe registro desse dizer, eu sou descendente de fulano. Mas a gente também não tem o direito de ofender ela nos comentários do Facebook, que eu vi pessoas como pessoas fizeram, né? Então, não ficou legal. A moça veio com o coração aberto. E os gabrielinos têm que receber essas pessoas com o coração aberto. Ela não fez mal para ninguém, ela contou a história dela e tem que ser respeitada. Ela só queria visitar o museu. Ela foi lá no museu, ela visitou o museu, ela chegou para mim e disse, eu sou tataraneta do Tiaraju, eu disse para ela, meus parabéns, estou diante da tataraneta do... Educadamente. E não falei isso ironicamente. Entendeu? Eu simplesmente ouvi a história dela. Exato. Então, assim se vive melhor, né? Eu acho, cara, que ficou muito bem esclarecido o posicionamento, até para evitar... os supostos especialistas do Facebook vir reclamar. Ou julgar o senhor. Ou julgar ela também, né? Eu não quis postar nada. Eu poderia postar no Face. Né? Mas o que eu ia ganhar com isso? Me diga. Nada. Problema. Um atrito, gente embaixo ali descontente com muita coisa, reclamando. A gente vai colocar os dois lados, porque tipo, a gente tem um senhor que é um grande conhecedor e tem ela que nos apresentou essa possibilidade, né? Então a gente tem o vídeo com ela, agora a gente tem o vídeo com o senhor, né? E cada um que decida qual a verdade que quer. É que historicamente seria impossível. É impossível. Seria impossível. Historicamente sim. Tá. Agora, a vida tem seus mistérios, né? Com certeza. A história muda, a história ela é mutável, a história não é exata. Entendeu? Eu descubro um documento hoje, mudo tudo.
entendeu? Sim. Então, na verdade, tipo, a gente tem... E cada pessoa que vinha na época, ano passado, se vinha uma pessoa muito importante, ela alterava o documento de acordo com o que ela queria, né? Não tinha, isso aí acontecia bastante, né? Ou documentos que se perderam, registros que se perderam. Foram queimados, invasões, coisas assim. Até onde a gente sabe, ele não tem filho, mas de repente pode ter deixado grávida antes de ir pra guerra e morreu. Até a tua própria história pode ser mudada. Com certeza. Tu pode, daqui a 10 anos, dizer assim, pô, mas eu estava errado aquela vez. Vai lá e diz, olha, eu estava totalmente errado, Realmente. então esse tempo foi errado. Tu mudou a tua própria história, o teu próprio conceito sobre ela. Né? Porque nós somos mutantes. Por isso que eu gostava daquela banda Os Mutantes. Professor, foi uma honra. Foi uma honra, cara. Olha, muito o senhor obrigado. tem que voltar. Isso aí, o senhor vai ter que voltar. Vamos criar um episódio tipo de histórias. A gente pode pegar uma vez. A gente pode pegar, a gente pode fazer sobre os casarões, a gente pode fazer sobre essa história da criação, a gente pode fazer várias coisas. As famílias da cidade, porque a gente tem famílias que têm nomes, né, antigos, né? Já aí na cidade. Algum conto é bem legal também. Uma coisa de fantasma, é legal. A gente tem histórias de assombrações. Tu sabia que era ponto... O cara da Ponte Seca também, né? Era ponto comum. Da Ponte Seca, essa tem uma história muito legal também. A Guapa era um ponto comum que ela aparecia. Várias pessoas relataram isso, né? É que com o tempo ela foi embora, ou o pessoal esqueceu, né? Porque existe a histeria coletiva, né? E é isso aí, quando um vai contando, o outro vai estar enxergando. Não, exatamente, contado, vai enxergando. Eu tenho um caso muito fantástico. O cara já viu também. Exato, é isso aí que acontece. Tá, eu tenho um caso fantástico que nós fomos jogar na Chacrinha. A Chacrinha era na descida do bairro Siqueira ali, passava por dentro da chácara do Seu Alves, e nós ia jogar na Chacrinha lá. Tá? Tinha um campinho de futebol. E um dia nós ficamos conversando, e quando viu era noite, cara. Era noite mesmo, anoiteceu. E eu digo, nossos pais estão preocupados com nós. Né? E nós resolvemos subir. Quando nós ia subindo, não tinha lua, mas um escuro. E nós vimos 3 coisas brancas se mexendo na cerca, assim. Aquelas flutuando, sabe? Viu mesmo? Os orbes, orbes, coisas todos assim. Nós vimos, né? E aí nós paramos, nós não vamos passar, tem 3 fantasmas na cerca. E aí, cara, aí daqui um pouco desce o capataz, desce lá com a lanterna. Eu digo, o que vocês estão fazendo no escuro? Eu digo, não, nós já estamos subindo, é que eu estamos enxergando um fantasma aqui. Aí ele botou a lanterna, eram 3 vacas holandesas. Uma vez só se não tivesse a lanterna, seria fantasma. Ia ficar a história como fantasma. Ia chegar contando em casa que tinha fantasma. E a vaca holandesa é preta e branco, né? Claro, e aquelas manchas, branco. Aquelas manchas se mexendo. Uma escuridão total. Só tem uma coisa legal. Professor, sem palavras, muito obrigado. E espero que o senhor tenha se sentido à vontade e concorde em voltar, né? Eu volto. Vamos combinar alguma coisa bem legal, mas é surpresa. É surpresa. Onde tu é bem tratado, tu volta. Né? Que legal que gostou. Você sentiu bem tratado? Legal. Por isso que tomou água, né? De verdade. Todo mundo toma água de verdade. Tem água de mentira? Não, mas é que essa aí é uma água a temperatura ambiente. Ela tá com água gelada. Água gelada. Entendeu? Ela foi gelada. Existia outra espécie de água agora. Tem água gelada. Eu sempre tomo água. O professor não queria por causa da garganta, alguma coisa. Hoje tomamos água quente. Às vezes não é gelado, mas é quente. Professor, geralmente a gente encerra com um tchauzinho naquela câmera que tá ali no cantinho ali. Pessoal, muito obrigado por assistir. Professor Beraldo. Se gostaram muito, obrigado. Deixa o like lá e pede para voltar, que ele disse que volta. Não posso pedir muito. Pessoal, tchau. Valeu, obrigado.